Bom dia, meus amigos. Hoje são dia 17 de abril de 2022, um domingo de Páscoa muito gostoso aqui na cidade de Goiânia. Temperatura gostosa, temperatura girando em torno aí dos 27 graus e a tendência é que tenhamos ainda mais calor durante o dia. Vamos começar agora o nosso programa Gazeta Mil Esportes, aqui na sua TV Gazeta, canal 38.1, onde vamos destacar o futebol goiano, principalmente com Goiás, Vila, Atlético, nos campeonatos brasileiros da Série A e B. Vamos destacar também muito de futsal, isso mesmo. E vamos destacar também para você o que está acontecendo no futebol brasileiro com relação às partidas no Campeonato Brasileiro Séries A e B. A partir de agora, a gente começando o nosso Gazeta Mil Esportes aqui na sua TV Gazeta, canal 38.1, sempre na minha apresentação e com os comentários de Milton Bueno. E, aliás, eu já pego o primeiro comentário de Milton Bueno aqui no nosso Gazeta Mil Esportes neste dia, domingo de Páscoa, 17 de abril. Um bom dia, Milton Bueno, uma feliz Páscoa para você e para todos os seus familiares. Milton. Bom dia, meus amigos, bom dia, meus irmãos, bom dia, Ricardo Lima, seja bem-vindo, com saúde, como Obrigado. Você já está, bem melhor, mais magrinho, mais bonitinho, né? E queremos também, dentro do primeiro programa, com a nossa produtora nova, né, a Joyce Gabriela, seja bem-vinda, Joyce, na coordenação da Graciele Fraga, né, com a reportagem do Paulo Santana, o Matheus Davi na editoria, né, e na técnica, e todos aqueles que nos participam, né, direto ou indiretamente do nosso programa. Nós queremos agradecer que vem aí realmente no mês de abril com muito pessoal na rede social, no canal 38.1, né, está cada vez melhor. Então nós vamos também procurar dentro disso, de agora para frente, continuamos os sorteios, aqueles que nós sorteamos no domingo passado, nós estaremos entrando em contato essa semana para entregar os prêmios. Um deles está o Vilmar Noronha, né, ganhou uma camisa do Goiás, perguntando como é que faz. Nós vamos entrar em contato a partir dessa segunda-feira. Tivemos um problema no celular, mas já está colocado, já está tudo arrumado, 986-11.001. Pode continuar ligando, que de hoje em diante até dia 10 de maio, nós estaremos fazendo outro sorteio das camisas oficiais dos clubes goianos. Uma satisfação grande estar com vocês. Uma semana cheia, né, com bons resultados, inclusive bons resultados do Atlético na segunda-feira, com empate com o Flamengo, poderia até ter ganhado o jogo. A mesma coisa o Palmeiras e Goiás ontem também, Goiás ganhando até os 51 minutos, no último segundo o Palmeiras acabou empatando, mas foi um resultado bom, com a estreia do Jair Ventura, né, mostrou pelo menos um sistema tático melhor. Agradecer todos os clubes que nos fazem, inclusive a diretoria de marketing, que é o caso do Atlético lá, Rafael Bessa, o Paulo Marcos, o Álvaro, né, o André, todos aqueles que participam, João Marcos, Mascote, Paulo Mascote, né, no Vila Nova a Núbia, né, o Murilo Reis e toda a equipe aí do Vila Nova. E no Goiás, Thiago Pinheiro, né, fazendo um trabalho junto com o Fernando Lima, nós queremos agradecer. Então, muito bom, estamos no ar, né, Ricardo? E com muitas notícias boas. Nossa, muitas notícias boas e uma semana que está começando hoje bastante completa e cheia para nós no futebol, né, Milton? Perfeitamente, né? Nós temos aí, além do jogo de hoje, para terminar a rodada da Série A, segunda rodada, o Atlético Goianiense enfrentando o Red Bull, né, o Bragantino, e esperamos, dentro do que o Atlético está jogando, né, é um time muito bom, inclusive de nível de jogadores, o Bragantino é até melhor do que o Atlético. Mas o que o Atlético está jogando no momento, pela a experiência, pelo conjunto, pelo entrosamento, pelo equilíbrio, defesa, meio de campo e ataque que um time precisa ter, ele pode sair com uma vitória de lá de Bragança Paulista, sem dúvida nenhuma. Temos a Série D entrando aí, né, com Anápolis, Iporá e o Grêmio Anápolis. Nós temos a Série C com a Aparecidense estreando aqui hoje contra inclusive os dois, né, classificaram, quando está na Série D para a Série C, da Série C, o Mirassol, que é um timaço, né, a gente sabe que está, inclusive, destacando todos os anos no Campeonato Paulista e joga também hoje em Aparecida. Ô Milton, 10 horas e 12 minutos, como é que você guarda esse
tanta informação dentro da sua cabeça, hein, Milton? Eu vou falar que eu tô confuso aqui. Você começou na Série A, foi na Série B, foi na C, foi na D, sabe os jogos da semana passada, sabe os jogos que vão acontecer na próxima Vila Nova que não, tá com a memória boa, hein? Vila Nova praticamente, mesmo com o Covid, né, que o Covid diz que tira, eu tive Covid, tira a memória um pouco. E dá mesmo, algumas vezes, esquecimento, mas é coisa rara, né? Toda a vida eu fui muito bom memorista e continuo, graças a Deus. Com 7-5 aí não é fácil não, né? Então a gente está conseguindo. Vamos nesse primeiro bloco falar do Atlético? Vamos do Atlético então? Então, do Atlético teve uma novidade aí, que foi justamente a volta de um jogador que é importante para o Atlético Clube Goianiense, que é justamente o meia Luiz Fernando. Ele que está de volta, e vamos à matéria aí do nosso Paulo Santana, grande repórter aqui da nossa Gazeta Mil Esportes. Vamos aí, Paulo. Fala, família atleticana. Estou de volta, estou muito feliz de estar de volta à minha casa. Vem Jorginho, boa bola, Matheus Ribeiro, vai pintar o gol! Gol! Do Atlético! Fiquei impressionado com a estrutura, que é a melhoria que teve aqui. Estou muito feliz de ter podido voltar aqui. Deixando o Juninho para trás, o Bambu cruzando, vai pintar mais um! Gol! Do Atlético! E é do garoto! Um lugar onde eu fui muito feliz aqui, né? 2016. Magno segura, rola essa bola para trás, vem a sobra aqui, a tentativa, vem o chute! Gol! O toque do Alisson não ficou legal. O Luiz Fernando não desistiu. 23 minutos, segundo tempo. Luiz Fernando, esse cara fica no banco. É o tal do amuleto. Quando ele entra, ele faz isso por todos os ângulos para você curtir. O toque do Alisson não ficou legal. O Luiz Fernando não desistiu. 23 minutos. Conquistei o título brasileiro. A minha chegada aqui, fui bem recebido pelos jogadores, pela comissão, pelos dirigentes, por todo mundo que estava aqui, sempre me tratou super bem. Revi meus amigos, matei a saudade deles. Estou muito feliz de estar de volta aqui. Agradecer ao Watson também por confiar no meu trabalho e dizer que estou de volta para ajudar, para somar a gente em busca de mais título ainda. Valeu, estou de volta.
6 anos depois, o meia Luiz Fernando está de volta, né? Nesse release aí que o Atlético nos mandou. A matéria do Paulo Santana vem daqui a pouquinho. Mas esse jogador você conhece bem, né, Milton? Conheço categoria de base, foi até eu que ajudei a apresentar. Ele veio de Tocantinópolis, lá com o Salim, né, que é presidente do Tocantinópolis, hoje é secretário de esporte em Palmas. Mas a gente sabe que esse menino veio de um lugar, cresceu muito dentro das categorias de base. No sub-17, sub-20, ele já chegou a jogar como titular, depois se firmou. Ele teve na ascensão do Atlético em 2016, ele é chamado talismã do time, porque fazia muitos gols. Ele é aquele jogador que vinha de trás, né, no meio de campo, mais ou menos parecido com o Jorginho, né, e marcava os gols na velocidade, foi muito feliz, foi muito bem vendido do Botafogo, o Botafogo vendeu para o Grêmio, e agora, como ele estava na reserva lá do Grêmio, do Botafogo, voltou, o Grêmio devolveu ele, e nessa nova fase do Botafogo, o Adi acabou pegando ele. Repatriou, né? Ele tem parte ainda do passe, né? Então isso pode ajudar muito. Mas é um grande jogador, tecnicamente, muito boa contratação e é reforço. Bom, agora sim, vamos à matéria do Paulo Santana, do Atlético Clube Goianiense. Paulo Santana, é com você. Agora vamos falar e passar as notícias da semana do Clube Atlético Goianiense. E a semana do Atlético Goianiense já começou muito embalada, pois na noite desta última terça-feira, o Dragão conquistou mais uma vitória importante na Copa Sul-Americana. Depois de estrear com goleada sobre a LDU de Quito, o time rubro-negro venceu o Defensa e Justiça por 1-0 no estádio Norberto Tomaguelo, em Florencio Varela, na Argentina. O gol da vitória campineira foi marcado por o atacante Wellington Rato. Melhor no início da partida, o Defensa e Justiça levou perigo para o gol de Luan Poli 3 vezes, com Rontonte, Bou e Merentiel. Mas já aos 9 minutos da primeira etapa, justo no primeiro ataque dos visitantes, o Atlético Goianiense abriu o placar com Wellington Rato, que completou bela jogada de Dudu pela direita, após receber de Marlon Freitas e driblar solto. 1-0 para o Atlético Goianiense. Após um dos 28 cruzamentos dos anfitriões do primeiro tempo, Merentiel acertou o travessão de Luan Poli, aos 43 minutos da primeira etapa. Já na etapa final, os argentinos seguiram perigosos com Merentiel, mas sem precisão nas finalizações. No único chute do gol do Defensa no segundo tempo, Tripecchio parou em Luan Poli, após mais uma bola levantada na área rubro-negra. Ao todo, o time da casa realizou 62 cruzamentos, dos 15 quais terminaram em finalizações. Wanderson e Edson lideraram as bolas afastadas pelo time visitante, enquanto Luan Poli realizou 6 intervenções. Mas a partida terminou desta maneira. Final de jogo, Defensa e Justiça 0, Atlético Goianiense 1. Com o resultado, o Dragão abriu 3 pontos de vantagem na liderança do Grupo F da Copa Sul-Americana, em cima do próprio Defensa e Justiça, que estreou com vitória. Enquanto manteve a mesma diferença para a LDU de Quito, que se recuperou da derrota sofrida em Goiânia e também venceu nesta noite ao golear o Antofagasta por 4-0 em Quito, no Equador. Logo após o final do jogo, o técnico do Atlético Goianiense, Humberto Louser, e o meio-campista e capitão do time goiano, Marlon Freitas, deram uma entrevista coletiva para analisar essa vitória do Atlético Goianiense em cima do Defensa e Justiça fora de casa. Vamos ouvir agora as palavras do técnico do Atlético Goianiense e também de seu capitão. Fizeram dentro do campo de jogo, sabíamos da dificuldade que era enfrentar o Defensa dentro dos seus domínios. Soubemos viver o jogo, jogar aquilo que o jogo estava pedindo. É claro que as pessoas que têm nos acompanhado, né? Então hoje a gente teve que jogar um jogo mais reativo, né? Mas isso também fortalece a nossa equipe. Soubemos entender aquilo que o jogo estava pedindo. Mais uma vez parabenizar esses atletas que têm entendido cada rodada, cada competição. E hoje a gente fica muito feliz mais uma vez por vir aqui, conseguir uma vitória maiúscula, uma vitória que nos deixa numa situação muito, muito boa dentro da competição. Agora virar a chave e depois, quando voltarmos novamente para a Sul-Americana, manter os pés no chão, manter isso que a gente vem fazendo, para que a gente possa conseguir o nosso objetivo, que é classificar. Mostra a força do grupo, né? Mostra a força do grupo. A gente tem pregado isso, né? De passar o conteúdo, trabalhar todos da mesma maneira. E a gente sabe que os jogos, ele tem alguns duelos, alguns pequenos jogos dentro dele, que você precisa ter no teu elenco características individuais em cada atleta, para que você possa
quando for fazer as suas alterações, colocar de fato esses atletas que têm características que o jogo esteja pedindo. Então a gente fica feliz que mais uma vez esses atletas que entraram contribuíram mais uma vez e ajudaram aqueles que iniciaram a partida. Isso quem ganha é o Atlético, é o grupo, e a gente fica muito feliz por mais um resultado de vitória. Sim, o Dudu vive um momento especial. Esse atleta, assim como o Marlon, né, que está aqui ao lado, que é o cérebro da nossa equipe, né, junto com o Jorge ali, que faz as conexões, tem um papel muito importante. Dudu, desde 2017, tanto ele como o Marlon, a gente sempre acompanhou, ainda era auxiliar no Guarani. Esses dois atletas despertaram os nossos interesses, né? O nosso interesse, o Marlon pelo Criciúma, Dudu pelo Figueirense. E desde quando nós chegamos, eles têm crescido a cada rodada, tem sido importantíssimo, não somente com essa desenvoltura que eles têm demonstrado a cada rodada, mas pelo entendimento de jogo. São duas referências de nossa comissão dentro do campo para saber entender. Então as informações são passadas para eles conseguem ali dentro fazer os pequenos ajustes. E eu acredito que sim, ele, pelo momento que ele vive, ele está entre os melhores do país. Muita qualidade, muito entendimento de jogo, cada rodada cresce mais, participativo e decisivo nos nossos gols. Então a gente fica feliz quando a gente vê atletas nossos desempenhando um bom futebol e potencializando as suas capacidades. Mérito somente deles, e nós estamos aqui para dar o suporte, e a gente fica feliz por estar vivendo esse momento. Noite, representa muito, como eu falei agora no vestiário, é um jogo que nos fortalece muito, né? Não só para essa competição, mas durante a temporada toda, né? Vamos dizer assim, poucos times vêm aqui e conseguem vencer, jogar aqui é muito difícil, então uma vitória importante, uma vitória que vai fazer a gente crescer ainda mais, mas como o professor falou, manter os nossos pés no chão, né? Muito trabalho, muita disciplina, né? Para a gente conseguir os nossos objetivos durante a temporada. O próximo adversário do Atlético Goianiense na Copa Sul-Americana será o Antofagasta, que perdeu nas 2 primeiras rodadas. Mas a partida acontece somente daqui a 2 semanas, na quarta-feira, dia 27, às 21h30, horário de Brasília, no Estádio Regional, no norte do Chile. Antes disso, nesse domingo, às 6 horas da tarde, horário de Brasília, o Dragão enfrenta o Red Bull Bragantino, em Bragança Paulista, pelo Campeonato Brasileiro de 2022 Série A. E essas foram as informações da semana do Clube Atlético Goianiense. Voltamos agora ao vivo, nos estúdios da Gazeta 1000 Esportes. Dez horas e 25 minutos. Milton Bueno, que participação é essa do Atlético na Copa Sul-Americana? 4-0 na LDU e uma vitória surpreendente na Argentina, 1-0 em cima do Defensa e Justiça, onde o Atlético mostrou que tem uma defesa muito forte, que soube segurar a pressão do Defensa e Justiça, que é um time que está muito bem no Campeonato Argentino. É o terceiro lugar no Campeonato Argentino, um time bom, um time muito bem montado, é um time que entrou já na Sul-Americana para classificar. Ele enfrentou outro tradicionalismo, já foi campeão da Libertadores, campeão da Sul-Americana, já teve 17 participações nos campeonatos sul-americanos. Então, o Atlético está numa fase excelente. Vem de 14 vitórias, 14 jogos invictos, são 10 vitórias e 4 empates. Então, eu acho que é importante demais, né, essas vitórias. E outra coisa, ganhando lá, faz o resultado aqui. Né? Já ganhou, então, um saldo de gol bom, né? Mais a vitória, de 100%. E vai jogar com o pior time da chave agora. Antofagasta. Então, se ele ganhar mais uma vitória, ele está praticamente classificado. Se ganhar as 2 partidas do Antofagasta, dentro da lógica, ele está classificado. Vai para 12 pontos. Com 12 pontos, está praticamente classificado, né, Milton? Praticamente. E esse Antofagasta porque a gente tem que levar em consideração os outros jogos, né? Joga entre si. Né? Por exemplo, o Justiça e Defensa, Defensa, né? e Justiça. Defensa e Justiça. Então, eles têm que jogar com o LDU, que um tem que matar o outro. E nessa briga, pode o Atlético ganhar com isso. E você sabe que essa vitória do Atlético lá na Argentina, ela é histórica para o futebol goiano, né? Nós nunca tínhamos ganhado lá, né? A primeira vitória de um clube goiano na Argentina.
Que orgulho desse time do Atlético, desse O Goiás do teve Atlético, perto de hein? ganhar uma lá, mas infelizmente poderia, né? Perdeu Foi uma Copa Sul-Americana na época, Copa né? Sul-Americana. E um timaço do Goiás na época. Então não deu pro tinha Goiás, mas tá dando pro Que Atlético. tinha o Rafael Moura numa fase excelente. Exatamente. E a gente vai agora, dentro desse primeiro bloco, a gente falando muito de Atlético. O Atlético joga hoje contra o Red Bull Bragantino. Tem muito dinheiro esse time, não tem? Muito dinheiro, um time bom, né? Tá lá um dos maiores destaques deles, que é o Arthur, que é um ótimo jogador. Né? Tinha o Claudinho, mas o Claudinho foi vendido para a Europa, né? Tá lá com uma situação muito boa. Então o Atlético vai enfrentar um dos melhores times que está entre os 6 times brasileiros hoje. Né? Os números não mentem, ele está aí. E é um jogo complicado, porque é lá, né? É lá. É lá. Tá. Né? E eles jogam para ganhar. Ainda dentro desse bloco, onde a gente está focando muito o Atlético Clube Goianiense, vamos com a matéria, uma coletiva do Léo Pereira, atacante do Dragão. Sim, bom dia. E aqui no Atlético o pessoal tem um cuidado muito especial com nós jogadores. E ali a parte do departamento médico, eles estão cuidando muito, eles estão dando total apoio, total atenção e total cuidado. Eles pegam, eles ficam vendo o que a gente tem de unha ali e tal, aquele cansaço, aquela coisa que pra nós às vezes é um incômodo, mas pra eles têm a solução. Então, eles tomam total cuidado para que nós possa tomar total providência ali e ficar bem. Esse é o Léo Pereira, gente. O Léo Pereira me erra um gol contra o Flamengo, que até hoje eu não sei como que aquela bola bateu na trave, sabia? Olha, eu vou dizer para você, é um menino de 21 anos, muito bom jogador, só que ele está passando da bola. Ansiedade, né, vontade de marcar, ele vai em todas as jogadas, corre, tem um contra-ataque excelente, justamente nesse quarto gol, essa jogada que você está falando aí, ele ganhou de todos os backs no arranco dele, na velocidade, colocou ela certinho, ele já tinha perdido outros gols, né? Não foi só contra o Flamengo, ele perdeu com vários times, mas é um jogador que tem um futuro muito bom no Atlético, muito bom jogador. A gente tem que apostar, né? Principalmente nesses jogadores mais jovens, que com certeza vão dar lucro para a equipe no futuro bem próximo. É um jogador, para mim, que ainda é um diamante bruto. Ele tem altos e baixos. Tem hora que ele tenta dominar, não dá conta, tem hora que ele domina, sobra para frente. Ele chegou várias vezes contra o Goiás mesmo, ele perdeu uns 3 gols na decisão, que poderia ter sido, na primeira, inclusive, de 1-0, ele perdeu, podia ter sido 3, 4-0. Você matou com uma frase a situação do Léo Pereira. Ele passa da bola às vezes. É tanta ansiedade. Velocidade, vontade de acertar. Exatamente, que ele falta aquela experiênciazinha. Tá legal. Vamos agora então, porque o Atlético, como já disse o Milton Bueno, em comentário aqui no nosso Gazeta Mil Esportes. Aliás, Milton Bueno, temos aqui as camisas e o sorteio aconteceu na semana passada. Semana passada. Nós temos aí o Vilmar Noronha. Qual que é o telefone mesmo? Do 986-11-1001. 986-11-1001, tá ali na sua tela lá, ó. 986-11-1001. Tem também o da TV Gazeta, 3249-8883. Daqui a pouquinho a matéria da preparação do Atlético para o jogo de hoje contra o Bragantino. Mas aí, como é que vai ser o sorteio agora, o próximo sorteio? Dia 10. Dia 10? Vamos falar melhor. O primeiro domingo de maio. Todo primeiro domingo do mês a gente tem os sorteios, isso né? Aí. E semana passada foi realizado o sorteio. Foi realizado o sorteio. Tudo tranquilo? Tudo tranquilo. Beleza? Nós estamos entrando em contato com todos os ganhadores. Né? Camisa, bola. Inclusive teve 3 camisas do Atlético sorteadas, porque foi o campeão, foi na semana que ele foi campeão, autorização da Toledo, mandar um abraço para o Rodrigo da Toledo Esportes, né? Nós demos 3 camisas para o torcedor atleticano. Você não está puxando muito o saco do Atlético, não? Não, mas é o melhor, tem que puxar mesmo. Tá legal. Vamos então à matéria de preparação do Atlético para o jogo de hoje contra o Bragantino lá em Bragança Paulista. Vamos lá, Paulo.
essa aí é uma matéria do Dragão, do Atlético, que a gente coloca para você, disponibiliza para você. E a gente tem autorização, é bom. Tem a autorização do próprio Atlético para que nós possamos colocar aí. Eu falei até que era do Paulo Santana, mas me desculpa aí. É uma matéria que o Atlético disponibiliza nas suas redes sociais e a gente viu aí a preparação do Atlético para esse jogo de hoje contra o Red Bull Bragantino. E você tem informações do Atlético para esse jogo, Milton? Olha, o time é o mesmo, né? Isso é uma coisa boa, né? Praticamente aí o Luan Poli, Dudu, o Anderson e Edson e o Jefferson, meio de campo, Baralhas, Marlon Freitas e Jorginho. No ataque o Wellington Rato e o Léo Pereira. E o Shailon. E o Shailon, que é outro jogador que está jogando muito. Tá. E esse time do Bragantino, eu tenho aqui algumas informações da equipe do Bragantino, que pode entrar em campo hoje do técnico Maurício Barbieri com Cleiton. Grande goleiro. Andrés Hurtado, Léo Realpe, Renan e Ramon. O meio-campo com Lucas Evangelistas, Bruno Prachedes e Miguel. O ataque com Carlos Eduardo, Alejandro, o nome dele é Alejandro mesmo, com 2 R's, né? Uhum. E o Bruno Tubarão. É a sorte do Atlético, o Arthur não joga. O Arthur não tá, né? Pelo menos aqui... Não tá não. Não tá mesmo, ele já não jogou o último, parece que ele tá com contusão. Tá. É um time muito difícil de ser batido. É um time que a gente não tem nomes conhecidos, é bom que se diga isso aí, né? Aqueles nomes assim. É verdade. Mas é um time que eles buscam a formação, eles acham esses jogadores incríveis. Uhum. E vai lá para comprar um jogador desse, você não consegue tirar o jogador de lá. Uma nota, né? É aí que tá, né? E eles buscam em jogadores no futebol europeu ou mesmo na segunda divisão, em São Paulo? Eu vou falar para você, o maior fornecedor de jogadores está em São Paulo e no interior de São Paulo. Esse campeonato paulista é o que se revela de jogador e o Red Bull já faz esse trabalho, há 8 anos que eu conheço o Red Bull fazendo esse trabalho, nas categorias de base, disputa a Copa São Paulo, vem formando o time, o logístico dele... Pra você ter uma ideia, eles têm treinador para defesa, eles têm treinador para meio de campo, eles têm treinador para ataque, tem treinador de goleiro, tem mais de filmagem exclusiva para cada jogador. É uma coisa impressionante. Tanto é que eles têm um van, um ônibus van, que é só para essa parte de distribuição de marketing, de fazer o jogador, tudo isso é importante demais. Chega 3 ônibus deles na cidade, pô, mas que time, hein? A grande Copa, a grande vitrine também está sempre no começo do ano, na Copa São Paulo de Juniores, né? E eles estão lá todos os jogos vendo. Em todos os jogos tem um olheiro. Tem um olheiro. Deles, né? É impressionante, mas é verdade. Isso, né? Então tá aí um caminho, né, para se fazer uma boa equipe, principalmente nas suas categorias de base, buscar esses novos valores de 15, 16 anos, 17 anos de idade. No interior paulista, mas em Tocantins também tem muito jogador, hein? Maranhão, no Maranhão Pará, tem muito jogador. Pará, quantos jogadores tem do Pará aí rodando o Brasil? Né? Tá, a gente continua aqui às 10 horas e 36 minutos, neste bloco ainda, dentro do Atlético, que enfrenta a equipe do Bragantino, hoje à tarde, e aí vamos torcer... Tem umas fotos, parece, da Argentina, lá, tem umas fotos dos diretores. Dos diretores lá na Argentina, né? Será que tá ok pra gente lá? O Matheus me confirma, tá ok, né? Umas fotos da delegação do Atlético, da diretoria do Atlético, da comissão técnica do Atlético. Aí, ó que legal, ó. Lá... Marcos Egídio. Marcos Egídio, lá na Argentina, né? Na Argentina. Essa cidade é pertinho de Buenos Aires, viu? É cidade vizinha, grande Buenos Aires. Tá, essa turma, quem que é ele? Está conhecendo alguém ali? Marcos Egídio, o Mortosa e mais algum torcedor lá. Tá legal, então é isso aí. É o Atlético que está fazendo uma campanha brilhante na Copa Sul-Americana, já com 2 partidas, 2 vitórias. A expectativa é que se classifique à próxima fase dessa Copa Sul-Americana. Mas vamos esquecer um pouquinho a Copa Sul-Americana e pensar no Atlético no Campeonato Brasileiro da Série A hoje contra o Bragantino. E a gente está torcendo para esse jogo de logo mais lá em Bragança Paulista. 10 horas e 37 minutos. Vamos agora com um quadro que é interessante aqui no nosso programa Gazeta Mil Esportes, que é justamente a foto dos torcedores do seu time. Nesse primeiro bloco, as fotos são para os torcedores do Atlético. Meu Atlético, meu estandarte, modéstia parte, tem a força quente de um dragão. Meu Atlético tem a mania de dar alegria pro meu coração. Meu rubro-negro, eu chego e vejo você cumprindo meu desejo de vencer.
vencer. Dá gosto ver nosso esquadrão rolar. Gente, isso é muito importante. Por que um carro não pode ficar um mês parado? Automaticamente a bateria, como ela tem que ser contínua. Se você tem um rastreador, se você tem um componente eletrônico, um som, naturalmente eles já roubam a carga. Isso não é defeito do veículo, muito menos do sistema. Como é que o pessoal faz para te achar, né? Principalmente nas plataformas digitais? Shoppingdasbaterias.com, lá tem muitas informações ali que você vai somar naquelas informações que você tanto busca. A gente tem o Facebook e o Instagram, que é o Shopping das Baterias. GO é o Facebook e o Instagram é o Shopping das Baterias. O telefone 41014292, esse é o plantão. Se você precisar da assistência fora do horário, anote aí, 41014292. E no horário comercial, a gente atende no 32550708. Nós temos loja no Setor Pedro, na Castelo Branco e no Garavelo. Mas não importa, a gente atende Goiânia e região metropolitana ao mesmo tempo. Som da Terra, para quem é apaixonado pela música sertaneja. A TV Gazeta apresenta clipes dos melhores artistas do mundo sertanejo. Interatividade com o telespectador que ajuda a fazer a nossa playlist. Som da Terra, nos finais de semana, aqui na Gazeta, a TV da nossa terra. Dez horas e 40 minutos, a gente volta agora no nosso segundo bloco aqui no Gazeta Mil Esportes, na sua TV Gazeta, canal 38.1. Agora a gente fala do Goiás Esporte Clube. Antes dessa matéria de apresentação do novo técnico do Goiás, o Jair Ventura, rapidinho, que a gente vai tocar nessa matéria, nós vamos falar muito disso aqui, foi o jogo do Goiás ontem, 1-1 em cima do Palmeiras. O Milton, eu dei uma saidinha e já estava vibrando, o Goiás vai ganhar do Palmeiras 1-0. Aí essa saidinha que eu dei de 1 minutinho, o Palmeiras me empata o jogo. Faltava 30 segundos para terminar, aos 51 minutos eles acabaram nos acréscimos, né? Deu 6 minutos, 51 realmente cravado. O atacante do Palmeiras pegou uma sem pulo lá numa sobra do goleiro Tadeu, que não tem jeito nem de mexer. Então foi um golaço. Não foi muito tempo de agora tem uma não? coisa. Não foi não, Normal, foi né? dentro da normal. E vamos dizer a verdade, né? Nós vamos ver as matérias, depois a gente vai comentar em cima disso, mas pelo menos o Goiás já teve uma estrutura, o Goiás já teve um preparo. Aí isso vou deixar ele falar, ver a entrevista, e vou falar sobre o Jair Ventura, o que eu acho dele. Tá, aliás, vamos então a essa apresentação do novo técnico do Goiás, o Jair Ventura. Primeiramente, queria agradecer o convite, né? Hoje, presidente, vice-presidente, todos da diretoria representados pelo Arley, a oportunidade de trabalhar no Goiás, né, era um desejo já, uma coisa que já tivemos um certo namoro e hoje concretizou nesse relacionamento. Estou muito feliz, muito motivado, sei da grandeza do clube, uma estrutura fantástica, mas a sua pergunta ela foi determinante para a minha vinda. Por quê? Quando a gente aceita um desafio, quando um treinador está em casa, eu tenho como missão estudar todos os elencos, todos os times, possíveis times que a gente possa vir trabalhar. E por isso aqui, não só por toda a grandeza do clube, pela estrutura, mas sim pelo elenco também, que eu acredito. Pode ter certeza, se eu não acreditasse nesse elenco que aqui está, eu não estaria hoje sentado nessa cadeira. Então eu acredito, sei da janela, mas se vocês pegarem, derem um Google aí nos clubes que eu passo, eu não sou um cara de vir aqui e ficar pedindo jogador. Eu acredito que o treinador ele tem que tirar o máximo do seu elenco, daqueles jogadores que aqui estão, né? A gente fala muito de rótulos, eu tenho rótulos de todos os clubes que eu passei, de lançar jovens, de olhar para a base, já pedi um treino
para o Arley aqui para olhar o Sub-20, vou estar muito próximo da base, fui treinador das categorias de base. Eu acredito que, primeiro, mesmo se a janela estivesse aberta, a gente tem que olhar para dentro do clube antes de olhar para fora. É isso que eu acredito e é isso que nós vamos fazer aqui. Na verdade, você fez algumas perguntas em uma, né? Mas eu vou tentar te responder. Se eu esquecer alguma, você me fala. Tá aí, né? 10 horas e 43 minutos. O novo técnico do Goiás chegou segunda-feira e já chegou querendo assumir o time, né, Milton? Olha, primeiro eu tenho que falar da contratação do Jair Ventura em relação ao Goiás. Primeiro é um técnico que está há muito tempo, né, sem emprego aí, de um lado para o outro. Nós temos que lembrar que em 2017 ele levou o Botafogo à Libertadores, com um time jovem, um time realmente surpreendente, fez um ótimo campeonato em todos os sentidos. Saiu, rodou em grandes times, até o Corinthians e outros times, e acabou ainda não convencendo. Aí passou uma dificuldade, o Sport, né, estava para cair, ele foi lá, assumiu o Sport, conseguiu manter ele na Série A. Passado mais um tempo, o Juventude, faltava 11 partidas, era o último colocado. Antes disso, ele foi para a Chapecoense. Teve o Chapecoense também, né? Mas eu estou dizendo assim, por que o Goiás contratou ele? Justamente por ter mantido o Sport, em razão disso, hein? Olha o que eu estou dizendo. Manter o Sport e o Juventude num time que já estava todos eles já praticamente rebaixados, segundo virtualmente. Ele conseguiu voltar. O Goiás passa uma fase difícil, né, no momento. Não vai nem... Todo mundo já falando, os torcedores, a imprensa, de um modo geral, dizendo que o Goiás já está na Série B do ano que vem, né? E outra coisa importante, o Goiás contratou um treinador dentro do que ele quer pagar, ou dá conta de pagar. Dá conta, é verdade. Então, a grande verdade é isso. Porque outra coisa importante em relação a Jair Ventura e os grandes técnicos, ele aceita o elenco que está aqui. Foi assim em todos os times que ele passou. Não tem que a gente contratar. Qualquer técnico de nome que o Goiás estava olhando, eles não viriam só com esse elenco, eles exigir contratação, e ele não. Ele já falou até na entrevista, muito bem ali, falou, eu vou usar as categorias de base na medida do possível. Essa transição não é qualquer técnico que sabe fazer, não. Tem que saber fazer, manter e não queimar os jogadores da base, como aconteceu o ano passado. Então, eu acho que é muito importante. Então, outra coisa que o Jair é trabalhador, ele mostra serviço, já mostrou em 4 dias que o Goiás já jogou contra o Palmeiras com um esquema, apesar que o Palmeiras não jogou mal, não. Se você analisar os números, o Palmeiras teve 22 chutes em gol, né? O Goiás teve 3 ou 4 e foi eficiente na oportunidade que teve, né? Houve até o problema do VAR, né? Mas eu acho que o Caio Vinícius nem encostou no goleiro e nem na bola, porque tinha dado gol para o Caio Vinícius e o gol foi do Pedro Raul. Então, eu vejo já um time mais equilibrado. Tirou o Elvis, que é um meia, que a gente sabe que é bom tecnicamente, batedor de falta, lançador, os passes dele são perfeitos, os escanteios são perfeitos, mas ele tirou porque precisava de um esquema. Então, ele pôs um esquema, esse esquema funcionou com a Podi, com o Diego, né? Um time mais fechado, com o Felipe Bastos bem compactuado no meio, o Caio Vinícius não jogou bem, mas dentro do posicionamento marcou muito bem. O Pedro Raul não estava bem, mas brigando com a defesa do Palmeiras, que é boa, aquele Gustavo, que é um dos melhores zagueiros do mundo. O Gomes, Gustavo Gomes, muito bom jogador, né? Então a gente tem que elogiar o Palmeiras. O técnico, até na sua entrevista, o Abel disse, nós não fizemos nada não fizemos o que nós estamos acostumados a fazer. O Goiás é que soube defender e as bolas não entraram, né? Mérito para o Goiás. Porque esse empate ou a vitória seria melhor, mas o empate já deu uma tranquilidade na sua diretoria, uma tranquilidade para poder trabalhar, né? Uma tranquilidade naquele tiro do pé que o presidente deu, né? Que depois ele acabou reconhecendo. Eu quero parabenizar aqui pela TV Gazeta o que ele se expôs, que realmente se excedeu, foi o momento após o jogo, aquele negócio todo. Então a gente tem que também criticar muito, mas temos que elogiar a humildade dele de ter... reconhecer, né? Então já é difícil, né? Você sabe que na família Pinheiro sempre teve esse problema. Então a gente está falando do bem, eu acho que o Rogério tem razão em determinadas coisas, mas em relação à federação, senta lá com o André, conversa com ele. Acho que os homens foram feitos para conversar, para dialogar, que eu acho que é importante. E a federação, ela vive especificamente para isso, para ajudar os clubes. Isso, e ela não deixa de ajudar, não. Ela não quer prejudicar. Aliás, tudo que o Goiás pediu, ele fez. Eles fizeram. Então, quer dizer, eu estou vendo aqui, nas estatísticas do técnico Jair Ventura, o novo técnico do Goiás,
que estreou ontem com o empate em 1-1 com o Palmeiras, aliás, surpreendente, porque 99% da imprensa pensavam que o Goiás iria levar uma traulitada do Palmeiras, que ia perder de 3, 4, 5, justamente... Os betes da vida ganharam dinheiro ontem. Exatamente. Deixar de pagar. Exatamente. Então, eu estou vendo aqui nas estatísticas como treinador do técnico Jair Ventura, ele que já passou pelo Botafogo, pelo Santos, pelo Corinthians, pelo Sport, pela Chapecoense e também pelo Juventude. E o aproveitamento em percentual do Jair Ventura melhor nessas equipes foi no Botafogo. Com 53,2%. 99 jogos, 45 vitórias, 23 empates e 31 derrotas. Então é um aproveitamento interessante, né? Deixa eu te falar. Eu tenho aí mais ou menos o levantamento das maiorias. 80% dos técnicos, tanto estrangeiro ou brasileiro, é a percentagem deles entre 50% e 60%. Então, quer dizer, está dentro da percentagem dos bons técnicos. Tá. O pior desempenho dele foi na Chapecoense. Lá foi horrível. Lá foram 15 jogos, nenhuma vitória, foi horrível. 4 empates e 11 derrotas. E a Chapecoense já caiu, né? Caiu, né? Foi quando caiu. Ele teve um aproveitamento de 8. Ele não era o técnico, mas ele deixou a situação já difícil. Deixa eu ver aqui. No Juventude, o aproveitamento foi mais ou menos, né? Mas manteve o time na Série A. Com 16 jogos, 5 vitórias, 5 empates, 6 derrotas. Pois é. No Santos, 39 jogos, 14 vitórias, 10 empates e 15 derrotas. Um aproveitamento no Santos de 44,44%. Portanto, é um técnico que com certeza mediano e vai fazer um bom trabalho no Goiás Esporte Clube. Isso se a diretoria e a comissão técnica derem para ele condições de trabalho. Contratar agora não pode, né, Não pode. Só os jogadores que estavam desempregados. Mas os jogadores que estão em outros times, a janela não abre. Tá legal. Mas o jogador desempregado, ou tem esses velhos aí que estão querendo um mundo de dinheiro, né? Ou então você não vai achar jogador também fácil para contratar, não. Agora, o bom jogador está contratado. Lógico, aí. Está jogando. Onde você vai achar craque, o centroavante para marcar gol? Desempregado. O atleta está procurando há quanto tempo? Trouxe mais um aí, o Chuinho. Será que vai dar certo? Até agora não. Não tem nenhum jogador da Ucrânia aí com relação tem, a essa guerra? Tem. O Atlético contratou o Edson Fernandes, está aí, que aí já até apresentou. Veio da Ucrânia. Muito bom, então. Muito bom. Vamos, então... Agora, sabe o que, só para completar sobre o Jair? Se ele manter 50%, 51%, o Goiás está mantido. Fica na Série A. Pode estar então, certo o que eu estou dizendo. Esse é o objetivo nosso, como imprensa, e do Goiás também. Agora, o que o torcedor quer mais? Pelo menos a Sul-Americana, né? Pelo menos a Sul-Americana. E a Sul-Americana você tem que ficar até o 12º. Tem que torcer, os 10 da elite, na virada da tabela, os outros 10 brigam ali 5, 6 para ficar e 4 para cair. Então é isso. Então vamos agora ver essa matéria agora sim do Paulo Santana com relação ao resumo do Goiás Esporte Clube durante essa semana. Paulo. Agora vamos falar sobre as informações e as notícias da semana do Goiás Esporte Clube. E a Semana do Verdão começou tumultuada. Após o anúncio da demissão do treinador interino Glauber Ramos, o Goiás Esporte Clube apresentou oficialmente nesta última quinta-feira o técnico Jair Ventura. O profissional chega para assumir o comando da equipe esmeraldina da sequência da temporada de 2022. Em suas primeiras palavras como treinador do Verdão, Jair Ventura elogiou o clube goiano e agradeceu o convite da diretoria. Vamos ouvir agora as palavras do técnico do Goiás, Jair Ventura. Primeiramente, queria agradecer o convite. Hoje, presidente, vice-presidente, todos da diretoria representados pelo Arley. A oportunidade de trabalhar no Goiás era um desejo já, uma coisa que já tivemos um certo namoro e hoje concretizou nesse relacionamento. Estou muito feliz, muito motivado. Sei da grandeza do clube, uma estrutura fantástica, mas a sua pergunta ela foi determinante para a minha vinda. Por quê? Quando a gente aceita um desafio, quando um treinador está em casa, eu tenho como missão estudar todos os elencos, todos os times possíveis, times que a gente possa vir trabalhar. E por isso aqui, não só por toda a grandeza do clube, pela estrutura, mas sim pelo elenco também, que eu acredito. Pode ter certeza
Se eu não acreditasse nesse elenco que aqui está, eu não estaria hoje sentado nessa cadeira. Então eu acredito, sei da janela, mas se vocês derem um Google aí nos clubes que eu passo, eu não sou um cara de vir aqui e ficar pedindo jogador. Eu acredito que o treinador ele tem que tirar o máximo do seu elenco, daqueles jogadores que aqui estão, né? A gente fala muito de rótulos, eu tenho um rótulo de todos os clubes que eu passei de lançar jovens, de olhar para a base, já pedi um treino para o Arley aqui para olhar o Sub-20, vou estar muito próximo da base, fui treinador das categorias de base. Eu acredito que primeiro, mesmo se a janela estivesse aberta, a gente tem que olhar para dentro do clube antes de olhar para fora. É isso que eu acredito e é isso que nós vamos fazer aqui. Na verdade, você fez algumas perguntas em uma, né? Mas eu vou tentar te responder. Se eu esquecer alguma, você me fala. Bom, respondi a do elenco. Objetivos, assim, você falou de treinador. Eu tenho diversos amigos treinadores, eu fui auxiliar técnico durante 10 anos, já aprendi demais com todos esses treinadores e tive treinadores que trabalham com meta, trabalham com objetivo, cada 2, 3 jogos, a gente tem que fazer tantos pontos, nós temos que estar aqui. E eu não trabalho dessa maneira, respeito a diversidade, cada um trabalha da maneira que bem entende, mas eu trabalho como o próximo jogo, o jogo da minha vida, o próximo jogo, a minha Copa do Mundo. E é isso que a gente vai fazer aqui desde a minha chegada. O Palmeiras agora é o nosso maior desafio. Não posso pensar no próximo jogo se eu não focar todas as minhas forças no meu próximo adversário. E é isso que eu vou fazer desde o dia que eu cheguei até o dia que eu ficar aqui. Cada jogo uma final de Copa do Mundo. Mas está muito cedo, o Campeonato Brasileiro são 38 rodadas. Esse é um grande problema, porque os 3 pontos do primeiro jogo são tão importantes quanto os 3 pontos da última partida. E é isso que eu tenho na minha carreira, de encarar cada jogo como uma final de Copa do Mundo. Isso que eu vou passar para os nossos atletas, o nosso elenco. E assim, quando terminar o campeonato, a gente vai ver, né, onde nós fomos capazes de chegar. Então o nosso objetivo é fazer cada jogo uma final de Copa do Mundo e no final que a gente possa ter a melhor campanha. E a estreia do novo treinador esmeraldino já foi uma partida muito complicada, em casa contra o Palmeiras. O Goiás empatou contra o Palmeiras por 1-1 na tarde deste último sábado no estádio Raili Pinheiro e somou o primeiro ponto no Campeonato Brasileiro da Série A de 2022. O volante Caio Vinícius foi o autor do gol esmeraldino e Rony deixou tudo igual no apagar das luzes. Apesar de jogar como visitante, o Palmeiras foi quem controlou toda a partida, tendo mais posse de bola e as melhores chances de gol. Tadeu e a trave contribuíram para o Goiás ir para o intervalo sem sofrer gols. Mesmo atrás, os goianos tiveram uma oportunidade de abrir o placar, primeiro com Apodi para uma grande defesa de Everton e no rebote com Caio Vinícius, que chutou para fora. Já na etapa final, o Palmeiras continuou com a posse de bola, mas diferentemente do primeiro tempo, não exigiu tanto de Tadeu. Por outro lado, o Goiás levou mais perigo nos contra-ataques e um deles abriu o placar. Cruzamento na área, Apodi ajeitou para Pedro Raul, que girou e bateu. Caio Vinícius dividiu com Everton, mas a bola morreu nos fundos das redes. 1-0 para o Goiás. Após a revisão do VAR, o árbitro central confirmou o gol e deu para o volante esmeraldino. Atrás do placar, o Palmeiras se atirou mais ao ataque e abusou dos cruzamentos, porém sem eficiência. A pressão dos paulistas surtiu efeito no último minuto do jogo. Rony empatou o jogo, decretando a igualdade no placar em um lindo chute. Final de jogo, Goiás 1, Palmeiras também 1. Ao final da partida, o novo treinador do Goiás, Jair Ventura, analisou esse empate contra o Palmeiras, que foi um grande resultado para o Goiás, que era visto como a zebra. Vamos ouvir agora as palavras do novo treinador do Goiás, Jair Ventura. Obrigado, boa noite. Olha, antes de mais nada, eu quero parabenizar a nossa torcida, né? Que você vem de 4 derrotas consecutivas e os ingressos são esgotados antes do jogo começar. Uma loucura isso. Eu perguntei pro Allen, falei, Allen, vai estar muito cheio? E ele falou assim, lotado. Falei, sério? Mas mesmo nessa fase? Não, nossa torcida, ela vai apoiar. Então, eu tenho certeza, eu acabei não falando na minha apresentação, que eu posso garantir que sem eles nós não vamos conseguir os nossos objetivos. Então, quero parabenizá-los e falar que façam essa linda festa, que nos empurrem, e assim em todos os jogos na nossa casa. Que com certeza a gente vai vender caro como nós
vendemos hoje. Falando do jogo, a gente enfrentou o bicampeão da América, né, com seu time completo. E lógico que esse gol no último minuto, né, com 9 minutos de acréscimo, a gente fica com aquela sensação ruim. Mas respeitamos demais a equipe do Palmeiras, uma excelente equipe, bicampeão da América. Então, assim, lógico que a gente queria os 3 pontos jogando em casa, com essa linda festa da nossa torcida. Mas você me perguntou o que eu tenho para dizer do meu elenco. Bate aquilo que eu falei quando eu sentei nessa mesa aqui, quando eu fui apresentado, que eu sei que eles podem dar. Por isso que aqui estou e por isso que a gente vai vender caro, vender esse jogo como foi hoje, uma final de Copa do Mundo, né? A gente vai lutar, sair, tu vê todos os jogadores cansados, saindo exaustos, e assim a gente vai ficar muito mais próximo de conseguir o nosso objetivo dentro dessa competição. Então, parabenizar também os atletas que em tão pouco tempo nos abraçaram e deixaram o seu máximo dentro do campo hoje. O Goiás dá uma pausa no Campeonato Brasileiro da Série A e vira sua chave para a Copa do Brasil. Na próxima quarta-feira, quando recebe o Red Bull Bragantino, na Serrinha, às 7 horas da noite, horário de Brasília. No próximo sábado, mas pelo Brasileirão, o Palmeiras faz o clássico contra o Corinthians, na Arena Barueri, às 19 horas, horário de Brasília. E essas foram as informações da semana do Goiás Esporte Clube. Voltamos agora ao vivo, nos estúdios da Gazeta 1000 Esportes. Ok, falta um minutinho para as 11 horas da manhã. Vimos aí todos os lances polêmicos do empate de ontem do Goiás com a equipe do Palmeiras, o poderoso Palmeiras, aqui em Goiânia, no estádio Ailê Pinheiro. E aí, nos 2 gols, teve a interferência do VAR? Não teve? Os gols foram legais, Milton Bueno? Olha, acaba de chegar aqui a informação da CBF que divulgou os áudios. Daqui a pouquinho eu vou falar para você o que foi falado nos áudios, nos 2 gols, tanto do Goiás quanto do Palmeiras, Milton. Olha, pelo VAR, eles liberou, o juiz assumiu. Eu acho, inclusive, em câmera lenta, né, que o Caio Vinícius, para mim, não encostou no ele pode ter atrapalhado. E, ao mesmo tempo, não encostou na bola também, porque deram o gol para o Caio Vinícius, não foi. Mas então o gol foi do Pedro Raul. Pedro Raul. Esse parece que já foi consertado na súmula lá. E realmente eu não vi falta de jeito nenhum. Agora, ontem eu estava vendo o Sport TV e o Paulo disse que atrapalhou o goleiro, mas atrapalhou, mas eu não vi ele encostando no goleiro, não. Entendeu? Dá a impressão, mas se ele encosta, depois que a bola já passou. Entendeu? E entrou direto. Então, eu acho que não. E no gol do Palmeiras, o Tadeu, pela primeira vez, saiu mal, falhou, né? Subiu com o Gustavo Gomes, o Gomes não fez falta dele, não mandou cotovelada. Então, gol legal, realmente, do Palmeiras. Para mim, todos os 2 gols legal. Para mim. Está aqui a nota da CBF. A Confederação Brasileira de Futebol divulgou nesta manhã de domingo, dia 17, os áudios das conversas entre o árbitro Braulio da Silva Machado e o VAR, comandado por Daniel Nobre Bins, em possíveis faltas nos lances de gols no empate de ontem entre Palmeiras e Goiás 1-1. A primeira situação checada gerou bastante revolta dos torcedores alviverdes e reclamações do técnico Abel Ferreira após a partida. Na ocasião, após o chute de Pedro Raul, o volante Caio Vinícius e o goleiro Everton se chocam e a bola foi para o fundo do gol. Nos áudios, nos áudios divulgados sobre o lance, o VAR faz a checagem protocolar sobre possíveis situações de impedimento e sobre a falta no goleiro Palestrino. O veredito foi dado sem revisão do árbitro na cabine de VAR em campo. Olha aqui o diálogo. Ok, Braulio, estamos checando 3 possíveis situações de impedimento e uma possível falta no goleiro. Foi verificado impedimento? Não ocorreu. Foi verificado uma possível falta no Everton. Os 2 erram a bola e ela passa. O choque é acidental. Depois, segue decisão de campo, gol legal. Daqui a pouco eu falo do VAR no Palmeiras. O que você achou dessa descrição do VAR com relação ao gol do Goiás, Milton? Eles deram mais detalhadamente e eu, resumidamente, eu dei. Foi a mesma coisa que eu vi.
Exatamente. Agora aqui no segundo lance apresentado, que ocorreu no final do jogo, por uma possível falta no goleiro Tadeu, na jogada que antecede o gol de Rony. O VAR fez a checagem e confirmou o tento. Você viu essa falta no Não vi nada, Tadeu? não houve falta não. Um ou dois lances não, antes, não foi houve antes, falta? Foi na saída, né, quando a bola foi cabeceada para fora da área, que o Rony pegou e pegou muito bem. Eu não vi nada. Lance normal, eu acho que, vou dizer franco, foi mais falta do Tadeu, se tiver que ser, do que do próprio Gustavo Gomes. Então, como diria um velho e antigo comentarista da Rádio Globo, gol legal. Gol legal. 11 horas e 13 minutos. Então, a gente está falando muito aqui do Goiás em cima do Palmeiras. Te surpreendeu o que fez o técnico Jair Ventura no Goiás Esporte Clube nessa partida com o Palmeiras? Porque, gente, nós temos que ser sinceros, né? Durante toda a semana, a maioria da imprensa 99,9. 99,9. Antes do jogo, você falou que o Goiás ia ganhar o jogo? Deixa eu só dizer uma coisa. Primeiro, como comentarista, como lógica, como números, como elenco, como tudo o Palmeiras é maior do que o Goiás, como é um timaço, está entre os 3 times grandes do país. É Atlético Mineiro, o Flamengo e o Palmeiras. São os 3 maiores, inclusive, favorito a ser campeão desse ano 2022. Mas eu disse uma coisa. Todo time que está na situação que o Goiás está, com o nome que tem, com a estrutura que tem, e que tem bons jogadores, apesar que não estão todos jogando, olha o que eu estou dizendo, isso é ruim. Pode ser, com a motivação do técnico novo, ele vai entrar com cuidado. E no futebol, sempre acontece aquele time que está pior ganhar do melhor. E o Goiás, motivado com as suas torcidas, lotado o estádio da Serrinha. Isso foi maravilhoso, inclusive. A gente tem que dar parabéns à torcida que realmente fez um trabalho muito bom. Mas dentro do jogo até em si, quem mereceu foi o Palmeiras ganhar. E o Goiás, por uma bola, foi 2 ou 3 vezes lá, uma fez o gol e segurou até os 51 minutos quando aconteceu esse lance, né, que é o último, no escanteio, na bola cruzada, subiu o Tadeu Gustavo, sobrou para o Rony, que pegou bem demais, empatou. E eu sempre digo que o jogo só termina quando o árbitro apita. O jogo só termina quando acaba. Acaba mesmo, né? Seria até redundância. Mas eu disse que o Goiás poderia começar, nos 4 ou 5 jogos que não ganha, um resultado bom para poder dar uma esperança para a torcida. E isso foi o disso que aconteceu. Mas o favorito era o Palmeiras. Eu quero saber de você, Milton Bueno, profundo conhecedor de futebol, de tática, com relação ao Jair Ventura. Já tem o dedo dele, já teve o dedo dele na formação do time? Taticamente, o Goiás mostrou alguma evolução com relação ao ex-técnico Glauber Ramos? Defensivamente, tática mostrou, que já tem o dedo dele. Agora, isso é contra o Palmeiras. Quero ver o dedo dele com os times medianos, com a mesma coisa que o Goiás tem que ganhar, né? Que é os outros 10 para baixo da tabela. Né? Ele talvez tenha uns 3 ou 4, que tem o próprio Atlético Goianiense, que eu acho que ele vai ficar antes das 10, né? Do 10º, como ele vem melhorando a cada ano. Né? Você acredita que o Atlético vai ficar melhor do que o Goiás no final do campeonato? Melhor do que o Goiás e também entre os 10 melhores do país. Ele está aí até o Atlético, aos 10. Mesmo? E o Goiás? E o Goiás pode ficar aí 12º, 13º, no momento. Eu tenho que falar o momento. A galera vai pegar no seu pé. Depois o Goiás termina lá. Não, mas o Goiás, e aí, Milton? O Goiás tem que voltar o Vinícius urgente. Contratou o Matheus Alves aí, que é um volante muito bom. Né? Eu gosto dele, inclusive já teve no América lá, fez um papel muito bom no América na época. Né? E eu acho que, voltando esse jogador, e mostrou uma coisa importante para mim ontem. O central, que muita gente meteu o pau nele, o Sidney. Jogou bem, né? Depois entrou o da Silva, ficou muito bem também. Esse menino está dando o que falar, que é da categoria de base. Mas o Goiás, no momento, é para ficar entre o 14º e o 15º. O Elvis não começou o jogo, não, Não, né? ele ficou na reserva. Você achou legal? Porque todos nós apostamos e falamos que o Elvis é o homem de criação ali no meio-campo do Goiás. Eu não tiraria. Não tiraria. Não, ele tirou. Já tirou, quer dizer, então ele está vendo alguma coisa. É corajoso. Porque ele, para mim, tecnicamente, apesar que ele some no jogo, e às vezes, e fala que ele está gordinho e tal,
Ele está passando um momento ainda que está em recuperação, que é o luto de mãe, não é fácil, né? A gente que perdeu a mãe sabe como é o problema naqueles períodos difíceis. Mas, de qualquer maneira, o resultado foi para o Goiás para começar uma nova vida. Ô Milton Bueno, eu reparei na entrevista coletiva do técnico Jair Ventura, o novo técnico do Goiás, que ele gosta muito de trabalhar com jogadores das categorias de base. E eu falo aqui, olha, de cátedra, eu falo aqui sem medo de errar. Não existe hoje na imprensa goiana ninguém melhor do que você, Milton Bueno, para falar se no Goiás Esporte Clube existe hoje um jogador de 19, 20 anos, 17 anos, que tenha condições de chegar ao time profissional do Goiás. Existe lá no Goiás esse jogador, Milton? Existe os que estão já no banco, porque o próprio Sub-20 do Goiás está sendo reformulado. Né? E agora, o que o Goiás fez e eu não teria feito, foi naquele campeonato goiano que teve mal, né? E queimou toda a meninada, que inclusive tem 7 em Aparecida, tem 4 no Grêmio, está espalhado. Inclusive queimou para mim um dos jogadores de maior futuro no Goiás, que era o Miguel Figueira. Não está nem falando o nome dele. Parece que foi negociado. Foi negociado. Parece que já foi acho que praticamente vendido. Então eu sei que categorias de base tem que saber fazer a transição. E o Jair conhece muito bem isso, talvez seria uma solução. Mas imediatamente é os que estão no banco mesmo. É Henrique Lodelo, né? É o próprio da Silva, esse zagueiro central, muito bom jogador. Né? O Goiás contratou também aquele Ian, também é jogador novo, mas tem ainda que fazer um trabalho bom, zagueiro. Mas eu vejo aí possibilidade dele aproveitar jogadores do Sub-20. Olha aqui, um problema sério, hein, gente? O que aconteceu no jogo Atlético e Flamengo aconteceu ontem também no estádio da Serrinha. Eu tô vendo aqui, ó. O árbitro relata invasão de torcedores e sinalizadores no estádio Ailê Pinheiro. E isso pode trazer consequências graves para o Goiás Esporte Clube. Perder um mando de campo numa situação em que se encontra o Goiás Esporte Clube é complicado para o time, né? É complicado. A única coisa que deve ter sido feita, e lá no Atlético foi feita, que as invasões foi da torcida do Flamengo. Apesar que seja no Antônio Ascioli, cabe defesa, fez BO, eles prenderam os caras, foi para lá, mostrou. Então cabe defesa, o Atlético é capaz de não dar em nada. Mas em relação ao Goiás, tem que ver. Sinalizador não pode deixar entrar. Não pode deixar, já é uma falha. Já é uma falha. Agora, a invasão de campo, se foi do Goiás, aí traz consequência. Ô Milton, dentro desse bloco do Goiás Esporte Clube ainda, vamos fazer um túnel do tempo aqui? Vamos relembrar uma vitória do Goiás, uma partida do Goiás, que muito tempo atrás... o Matheus me confirma aqui, o Matheus Davi, né? Hoje nós temos a produção da Joyce e Gabriela. Isso. Que legal ter uma produção, hein? Muito bom. Temos também a Graciela Fraga, né? Que está nos coordenando. Oi, mas tá bom esse nosso Gazeta Mil Esportes. Graças a Deus, muito bom. Então o Matheus vai colocar aí uma partida do Goiás direto do túnel do tempo. Vamos ver? Justo toca de calcanhar e Túlio fica livre para marcar. 1-1. Mas olha o Sport de novo. Dinho bate a falta e Ailton marca de cabeça. 2-1 para o Leão do Recife. No segundo tempo, cruzamento, o goleiro Gilberto defende o toque de Túlio, mas o Wallace aproveita a confusão para empatar de novo. Um gol chorado, veja só. 2-2. A virada goiana, Jorge Luiz cobra o córner e Marçal usa a cabeça. 3-2 Goiás. E o Goiás de novo, Augusto lança, Túlio domina e chuta no canto, 4-2 Goiás. E tem mais, Rubens Carlos faz o lançamento, Túlio mata no peito, dribla o Beck, no canto. Final Goiás 5, Sport 2. Facilidade para fazer o gol, esse Túlio, hein? Túlio, centroavante de referência igual ele, são poucos. Túlio, Humberto Pereira, tanto Costa. É quando cita qualquer jogador em termos de ataque, ele está entre eles. Ô Milton, rapidinho, daqui a pouquinho nós vamos mostrar aqui os torcedores do Goiás Esporte Clube, mas você acha que o Goiás agora vai sair dessa fase ruim? Olha, Ricardo, esse resultado
contra o Palmeiras é o primeiro passo. Aliás, o primeiro passo foi a contratação do técnico. Tinha que haver um motivo para mudar. O segundo passo foi esse empate. E terceiro, recuperar os jogadores que estão contundidos. Nicolas está fazendo falta. Vinícius. Né? Muita falta. Vinícius, principalmente, que é o melhor. Terminou, antes das 2 últimas partidas do Campeonato Goiano, como o melhor jogador do campeonato. Né? Então a gente tem que recuperar esse jogador. O Pedro Raul está meia boca, tem que recuperar, não pode estar pondo um jogador machucado. Ele viu que sentiu ontem. Ele é um jogador muito bom, mas tem que estar bem. Foi substituído, né? Foi substituído. Então, realmente é isso que o Goiás. Então, e da agora para frente, né, ter essa motivação toda e ter bons resultados. Porque a verdade, quem segura técnico e quem segura a torcida é vitórias. Claro que o torcedor do Palmeiras está querendo ouvir a sua opinião. 2 partidas do Palmeiras, perdeu a primeira para o Ceará e ontem quase perde para o Goiás. O que você está achando desse Palmeiras, ô Milton? Não, o Palmeiras continua, mesmo perdendo para o Ceará, jogou bem demais. Perdeu para 3-2, mas eu vejo, e o técnico que o Goiás ficou 3 meses para trazer ele e não trouxe, com uma semana Dorival. O Ceará foi lá, contratou ele, já está invicto, 4 partidas aí que ele não perde. Né? 2 no Campeonato Brasileiro e 2 na Sul-Americana. Né? Olha, vem aí o nosso terceiro bloco, nós vamos falar do Vila Nova. No 4º bloco, nós vamos fazer aí um balanço, vamos falar os jogos que vão acontecer e que aconteceram no Campeonato Brasileiro da Série A. Vamos falar também dos jogos do Campeonato Brasileiro da Série B. Agora o quadro que todo mundo espera, né? Que é justamente os torcedores agora do Goiás Esporte Clube. Sou Goiás Esporte Clube, eu sou Goiás e vou vibrar até o peito me doer, até perder a voz. Eu sou Goiás até morrer. Eu sou Goiás de coração. Cada vez nossa torcida cresce mais, eternamente serei Goiás. Nosso clube é a nossa glória. Visitar Porangatu, hospede-se no Wembley Park Hotel. Apartamentos confortáveis, amplos, climatizados, com frigobar, TV e Wi-Fi. Com maravilhoso café da manhã. Oferecemos área de lazer, com salão de jogos, local perfeito para sua hospedagem. E tem mais: gastronomia variada, bebidas geladas e quentes. O Wembley Park Hotel. A sua casa, fora de casa. A violência contra as mulheres ocorre de muitas formas. Ele controla todo o meu dinheiro. A pensão tá atrasada. Ele quebrou meu celular. Eu disse não, mas ele não parou. Ele não deixa eu usar a pílula. Ninguém vai acreditar. Ele é da família. Ele reclama da minha roupa. Tudo que eu faço tá errado pra ele. Ele tá inventando pra todo mundo que eu traí ele. Não. Ele não deixa eu falar com mais ninguém. Se eu largar ele me mata. Ele me xinga de tudo quanto é nome. Tapa, pontapé, soco. Ele bebe, desconta tudo. Não. Ele me bateu no meio da rua. Ninguém me ajudou. Não se cale. Diga não à violência contra a mulher. Denuncie. Ligue 180. Uma campanha da TV Gazeta. (11h17). Agora o nosso terceiro bloco nós vamos dedicar ao Vila Nova, que está no Campeonato Brasileiro da Série B e também está disputando aí a Copa do Brasil. Na Copa do Brasil, o próximo adversário do Vila Nova é o Fluminense. E o Vila Nova
no Campeonato Brasileiro da Série B, pega o Ituano, né? Ituano. No próximo sábado. Sábado pela Série B, o segundo jogo do Vila. O Vila Nova aqui no Campeonato Brasileiro, nesse momento, ocupa a 11ª posição, com 2 partidas, tem 2 pontos ganhos, que foram provenientes de 2 empates, né? 2 empates. 2 empates do Vila Nova. Com o Vasco e com Novo Horizonte aqui, Novo Horizontino aqui. Mas aquela partida do Novo Horizonte... É jogo que o Vila teria que ganhar. Ali tinha que ganhar, ali tinha que ganhar. Como eu torci, mas não deu pro Vila Nova, né? Então vamos lá, 11h18. Milton Bueno, é sempre bom a gente repetir que nós temos aqui as camisas que a gente sempre sorteia no primeiro domingo de cada mês. Qual que é o nosso telefone? 986-11-1001. E os torcedores que foram sorteados, Vilmar Noronha, camisa do Goiás, Tiago Costa, camisa do Atlético, Alessandro Jardim, Curitiba, Vila Nova, Adriana Aparecida, também camisa do Goiás, Carlos Alberto Silva, é torcedor do Goiânia, mas quer ganhar uma camisa... Aliás, é torcedor do Vila, quer ganhar a camisa do Goiânia, foi sorteado. Ele mandou e falou, então ele foi sorteado e vai receber a camisa. João Pires de Oliveira, também do Goiânia, e Robson Júnior de Trindade ganhou a camisa do Atlético. Você sabe quem está liderando o Campeonato Brasileiro da Série B? Corinthians? Da Série B? Bahia. Pois tá com 6 pontos ganhos. 100% de aproveitamento. Né? E depois, em segundo lugar, vem o Operário. Operário de Ponta Grossa. Exatamente. O outro Operário está na Série D. Está com 4 pontos. Em terceiro vem a Chapecoense também com 4 pontos. Olha a Chapecoense aí. Em quarto, o Sport Recife com 4 pontos. Ainda bem que está no comecinho, né? Tomara que o Vila dá uma Mas sabe o que acontece? É muito bom você ganhar os jogos iniciais, porque você se entusiasma, dá motivação e ganha fôlego. E dá uma gordurinha. O duro é do segundo turno em diante que você precisa ganhar. Aí é complicado. Aí é complicado. Então vamos, às 11h19, trazendo aí com Paulo Santana a matéria do Vila Nova no nosso terceiro bloco. Agora vamos passar as informações e as notícias da semana do Vila Nova. O Vila Nova empatou com o Novo Horizontino por 0-0 na noite desta última terça-feira, no estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, o Oba, e adiou sua primeira vitória no Campeonato Brasileiro Série B de 2022. Com o resultado, o Tigrão somou mais 1 ponto e chegou a 2 na competição. Os visitantes que fizeram o primeiro jogo no torneio ficaram com 1 ponto. As equipes protagonizaram um primeiro tempo bem morno, sem muitas chances claras de gol. Prova disso é que o primeiro chute no gol foi somente aos 28 minutos da primeira etapa do jogo, com Vitor Andrade e a defesa do goleiro Giovani. Pablo Roberto, também do Vila, ainda chegou a acertar o travessão, mas realmente foi uma etapa inicial sem grandes emoções. O segundo tempo começou semelhante ao primeiro, com o Vila Nova com mais bola, mas sem conseguir construir tantas chances. Por outro lado, o Novo Horizontino levava certo perigo em contra-ataques. O árbitro até marcou um pênalti a favor do Tigrão, alegando toque no braço da defesa paulista. Porém voltou atrás após revisão no VAR. No fim, Jean Silva ainda quase marcou um golaço para dar a vitória ao time vilanovense. Mas o placar ficou mesmo em 0-0. Final de jogo, Vila Nova 0, Novo Horizontino também 0. Ao final da partida, o zagueirão do Vila Nova, Renato, analisou esse empate sem gols diante do Novo Horizontino em casa. Vamos ouvir agora as palavras do zagueirão do Vila Nova, Renato. A gente sabe o quanto que é competitivo, difícil essa competição. Eu como remanescente, Arthur e outros, a gente sabe o quanto que essa competição ela é árdua, né? A gente sabe que 1 ponto talvez lá na frente faz a diferença. Cara, não estamos satisfeitos, acho que dentro de casa a gente até merecia a vitória, vamos dizer assim. A gente teve mais volume, mais finalizações, o adversário quase não criou, mas a gente não ganhou o jogo. Então é isso, o torcedor veio, nos ajudou, tem razão em cobrar, o protesto é esse, né? Aqui nas arquibancadas cobrando, acho que a gente tem que dar resposta o quanto antes. E agora tem uma semana cheia, descansar, trabalhar aquilo que a gente errou. Talvez no Vasco a gente teve um jogo melhor, hoje a gente não atuou tanto, mas mesmo assim a gente poderia ter ganhado o jogo. Descansar, acertar os detalhes, que a gente tem um grande jogo da Copa do Brasil. Como todos os jogos da Série B, acho que todos os atacantes, né, todos os times têm atacantes muito qualificados. Agora contra o Fluminense mais ainda, como se diz, né? Solidez defensiva, eu acho que é um contexto que toda equipe tem que ter e deve ter. A gente trabalha muito por isso. Ano passado a gente
conseguiu isso, vamos dizer assim, tanto é que todo o sistema defensivo renovou. Nós vamos trabalhando muito, né, cara, para manter isso. A gente, como eu falei, o ano é muito longo, detalhes vão fazer a diferença, trabalha muito, a gente sabe que o não tomar gol, uma hora a gente vai fazer isso aí com resultado positivo. Errar menos, né, eu acho que hoje o adversário criou no nosso erro, então a gente sabe que o próximo jogo, uma equipe como o Fluminense, quanto menos a gente errar, menos chances eles vão ter perto do nosso gol. Teve dedicação, teve empenho, teve técnica, a gente errou, consertou, faz parte do futebol. Não queria o resultado, como eu falei, mas agora é trabalhar de novo, 2 jogos, né, e tanto a Copa do Brasil, tanto a Série B, a gente sabe o quanto competitivo que é, e melhorar, cara, a gente tem que botar nosso futebol em prática. A gente sabe que é um ano muito longo, né, jogos toda hora, jogos decisivos, a gente sabe disso, a gente vem de uma longa invencibilidade dentro de casa. Como eu falei, a gente não está feliz, o detalhe fez a diferença mais uma vez, agora na parte ofensiva. Solidez, graças a Deus a gente não tomou gol, todo mundo ajudou desde o ataque, mas agora é acertar os últimos detalhes para essa grande decisão contra o Fluminense. O Vila Nova agora dá uma pausa na Série B e vira sua chave para a Copa do Brasil, onde na próxima terça-feira, quando visita o Fluminense no Maracanã às 21h30, horário de Brasília. E pensando neste jogo contra o Fluminense, o goleirão George, em entrevista coletiva nesta semana, analisou esse jogo de suma importância para o Vila Nova. Vamos ouvir agora as palavras do goleirão do Vila, George. O que pode fazer a diferença num jogo como esse, sem dúvida, é a determinação, né? A competitividade durante a partida. É um jogo atípico, né? Um jogo diferente, é um jogo que a motivação ela é natural, né, do jogador, então sem dúvida competindo muito, buscando ganhar todas as bolas, todas as divididas, vai ser um passo muito à frente, né, para quem quer sair vencedor. O time, a gente não pode negar que é um time muito grande, né, um time que tem uma história muito linda no futebol, só que futebol é aquela velha história, né, são 11 contra 11, o que a gente tem que levar em conta, sim, é o elenco deles, né? Um time que está disputando uma competição internacional, um time que está na primeira divisão, um time que tem um investimento muito grande, realmente tem uma camisa muito pesada, né? A camisa histórica no Brasil. Então a gente tem que levar em conta o elenco, são grandes jogadores que estão ali por total mérito, né? Então a gente sabe da dificuldade que vai enfrentar lá. E sabe de todo o potencial que eles têm, né, para poder também buscar a vitória, e assim como nós, eles têm potencial para poder fazer um grande jogo. E essas foram as informações da semana do Vila Nova. Voltamos agora ao vivo, nos estúdios da Gazeta 1000 Esportes. 11h25, né? O Vila Nova, que para mim começou bem o Campeonato Brasileiro da Série B, empatando com o Vasco em 1-1. E aqui no Onésio Brasileiro Alvarenga, a gente já até comentou no nosso Gazeta 1000 Esportes, aqui na TV Gazeta, canal 38.1, esse empate com o Novo Horizontino não foi legal, né, Milton? Olha, é o jogo, eu disse aqui, que o Vila Nova, dentro da sua casa, time menores do que ele, inclusive em estrutura, em nome, em torcida, não pode perder 2 pontos. Ele para mim, perdeu 2 contra o Vasco, que teve a oportunidade, jogou muito melhor, poderia ter saído com a vitória. Mas lá, é um resultado descartável, que de qualquer maneira ele ganhou 1 ponto. Mas aqui, ele perdeu 2 pontos. Eu acho que teria que ter ganhado, teve a oportunidade para isso, né? Pra você ter ideia, nos números dos jogos, nos números do jogo, melhor dizendo, o Novo Horizontino chutou uma bola. E o Vila teve 2 bolas na trave, teve gols perdidos, teve melhor posse de bola, teve toque melhor, então o Vila teria que ter ganhado, né? Faltou alguma coisa nesse ponto. Então eu acho que o Vila Nova não pode. Dentro de casa ele tem que ganhar e lá fora ganhar ou empatar no mínimo possível. O Vila Nova, que agora joga a 3ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, sábado que vem, às 19 horas, lá em Itu, contra o Ituano. Que é um jogo difícil. Também difícil, né? É um time tradicional, um time que está sempre bem no Campeonato Paulista também, melhor do que o Novo Horizontino. O Ituano mesmo? Melhor do que o Novo Horizontino. O Novo Horizontino foi rebaixado, ele não está nem na Série A do Paulista, ele está na A2. Então, quer dizer, tem mais esse detalhe, né? Então, e o Vila Nova tem uma coisa interessante, você sabe que eles têm os 2 recordistas de Série B?
Um é o Pedro Bambu, com 229 jogos e 9 edições. E o outro é o Moacir, que tem 209 em 9 edições. Você esqueceu o óculos, Milton? Não, é porque aqui é muito pequeno, mas eu da vejo bem ainda. Eu tenho só para distância. Mas aí o Vila Nova dá um descanso no Campeonato Brasileiro da Série B e vai agora pensar, sabe em quê? Na Copa do Brasil. Tem o Fluminense. Terça-feira, né, depois de amanhã, dia 19, tem o Fluminense lá no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro. E aí é complicado, né? E é um time que ontem ganhou do Cuiabá, né, no final do jogo, terminando o jogo, estava 0-0. O Fluminense acabou ganhando de 1-0, né? E realmente é um time com Abel, não é fácil. O Vila, inclusive, cogita de um bom resultado lá no Rio, né? Porque o jogo de volta, você sabe onde vai ser, né? O jogo Abertura de volta? Do estádio Serra Dourada. Que beleza, hein? O Vila, se ele fazer um bom resultado de empate lá, vai levar uma grande torcida do Serra Dourada. Uma grande torcida, a gente relembra e mata a saudade do Serra Dourada. Deram uma reforma no estádio para poder, né, abrir, vão continuar na reforma. Talvez lá já tenha mudado os refletores, que é o mais rápido. Os banheiros até agosto está tudo pronto, banheiros de primeiro mundo. Né? Então tudo isso está sendo feito no Serra Dourada para reabrir em grandes jogos, né? Porque esses jogos menores não justifica jogar no Serra Dourada. Então o Vila Nova, né, pega o Fluminense pela Copa do Brasil na próxima terça-feira. E sábado o Ituano. O Ituano. O Bragantino joga com quem hoje? Com o Dragão. Com o Dragão. E o Bragantino joga com o Goiás na quarta-feira aqui em Goiânia. Também. Pela Copa do Brasil. Tem esse detalhe também. Tem esse detalhe. O Bragantino vai pegar 2 goianos numa paulada só. E outra coisa, espero que o Goiás jogue como ele jogou com o Palmeiras, porque senão o Bragantino mete gols. Exatamente. O Bragantino que empatou 2-2, não sei se foi com o Strong, agora essa... Da Strong? Ontem, né? Tava ganhando 2-0, daí empataram. Foi um jogaço. Bom, então falamos aqui nesse nosso terceiro bloco, 11h29, do Vila Nova. Então o Vila Nova tem uma partida dificílima nessa terça contra o Fluminense. Todas as duas difíceis. E depois no sábado contra o Ituano. Aliás, não tem jogo fácil. Tem não. Na Série B os times são iguais para mim. Inclusive até os grandes que tem 6 que já ganhou o Campeonato Brasileiro, para mim está tudo igual. Tudo no até mesmo o Cruzeiro, nível. O Vasco, tudo igual. Tá? Então tem aí o Guarani também, tem outros times que realmente estão na Série B que o Vila tem que enfrentar e tem condições para isso. Você ia falar o quê, Milton? Não, eu ia dizer que... Bom, agora deu uma memória. Tá legal. Daqui a pouquinho, então, a gente volta trazendo mais informações do Campeonato Brasileiro Séries A e B no quarto bloco. Vamos falar do Futsal Down no quarto bloco, mostrar os especiais, aí, né? Dos especiais. Que conquista fabuloso bacana. Isso aí. Né? Aliás, são pessoas que estão se tornando normal, né, entre nós, que é normal e especial ainda. Então, e no nosso quarto bloco, eu acho Sabe por que eu sou fã deles? É porque eu tenho uma filha formada em terapia ocupacional e viveu na sua formação no meio dos DAOs. E ela é queridíssima, porque onde ela chegava, por exemplo, na PAI, bicho, quando ela apontava no portão, eram uns 30, 40, tudo em cima dela. Né, para abraçar, que eles gostam de beijo, gostam de abraço, né, aquele carinho todos que eles têm. E agora eles estão vendo no casamento normal, eles estão trabalhando normal, agora jogando futebol normal, futsal normal. Então isso para nós é muito bom. Que bacana, que legal. Bom, e no quarto bloco também, nós vamos ter, sabe o quê? Aí eu sempre tenho que ratificar, né? O Milton Bueno hoje não tem na imprensa goiana quem mais conhece de categorias de base. O futuro do futebol goiano, o futuro do futebol brasileiro está nas categorias de base, na garotada de 15 anos, na garotada de 17 anos, na garotada de 20 anos. Então, nós vamos ter aí matérias especiais e comentários com relação a essas categorias de base. O nosso Gazeta Mil Esportes, nós damos uma moral também para essa garotada, né, Milton? Muito bom. E é um público fora de série, sabe por quê? É o pai que está ali, né? As afinidades, pai, avô, tio, namorada, mulher, tudo é. Hoje que tem menino de 18, 19 anos, 20 anos, já é casado, tem até filhos. Não, né? e o pai tem orgulho de ver o filho aparecer na televisão. Como tem, hoje é uma coisa fabulosa, as entrevistas, tudo. Então, hoje é muito, aliás, é uma vitrine as categorias de base, e hoje não se admite mais trazer boleiro, velhos, né? Você tem, tanto é que a federação faz os campeonatos de segunda e terceira com exigência de 7 jogadores de sub-23 para baixo. Tá, como é que tá o meu time, o Tacão?
nesse campeonato Tá brasileiro. bom, é o último. Campeonato goiano No aqui. Sub-20 é o último colocado. Ah, não fala isso não. Mas está reformulando o Wildson, né? Tive com ele lá agora. Eu fiz o jogo pela Eleven, lá em Porá, lá em Guapó, e ele estava lá, eu conversei com ele, mandar um abraço para você também. Mas perdeu para a CIEV, né? Que é 2E, o Evangélica, por 4-0. Ô, Tacão, não Mas me ele decepciona já não, estava Tacão. parado, ele viu que quando ele esteve aqui sendo entrevistado, ele disse, nós estamos em reformulação, mas ele desanima não. Tem bons jogadores, mas né? demora a acertar tudo. Tá, estamos no bloco do Vila Nova, agora a gente vai aos torcedores do Vila Nova, aquela foto que a galera do Vila manda pra gente, a gente manda pro ar, e no quarto bloco nós vamos falar inclusive de uma homenagem bonita que os grandes clubes do futebol brasileiro fizeram pelo passamento, pela morte de um dos grandes jogadores do futebol mundial, hein? Fred Rincon, que Deixou brilhou, marcas, viu? né? Deixou que marcas. brilhou no Corinthians, brilhou na seleção colombiana e brilhou no futebol brasileiro, né, Milton? Muito bom, foi campeão do Corinthians várias vezes. Tá legal. Daqui a pouquinho tudo isso no nosso quarto bloco. Vem aí a galera do Vila Nova. Salve o Vila Nova, tricampeão. Salve o Vila Nova, orgulho da nossa região. Salve o Vila Nova, tricampeão. Salve o Vila Nova, orgulho da nossa região. O Vila Nova não... Quer deixar as suas transferências por Pix ainda mais seguras? Quando for fazer o cadastro das suas chaves, escolha a opção Chave Aleatória. Ela é um conjunto de números, letras e símbolos gerados pelo Banco Central. Assim, você não precisa fornecer os seus dados em uma operação. E lembre-se, o cadastro só pode ser feito no site ou aplicativo oficial do seu banco. Siga essas dicas e proteja-se. Prevenção e Segurança, uma campanha da TV Gazeta. As notícias do esporte da nossa região. O que acontece antes e depois das partidas. Os treinos, os bastidores dos clubes. Tudo comandado pelo experiente Milton Bueno. Mil Esportes. Todo domingo às 10 da manhã, aqui na Gazeta, a TV da nossa terra. Vamos fazer uma reflexão. Qual é a rádio que você mais gosta? Terra. Qual a FM que tem os locutores que você gosta de ouvir? Terra FM. As melhores promoções, os grandes prêmios, as músicas que você adora. Bebi minha bicicleta, bebi minha TV. Eu nem mirei quando acertei sua boca. Tiro certo. Quem sabe um mês, espero mais um dia. As informações que você precisa. Tudo isso você encontra onde? Na Terra FM. Foi mais uma noite aí na conta da loucura. A briga foi feia, teve dedo na cara. Se você conhece nossa terra e nossa gente, você sabe. A resposta é Terra FM. E para encerrar, por que uma rádio consegue ficar na liderança há décadas? Qual emissora tem credibilidade, imparcialidade, alegria e, acima de tudo, a sua amizade, confiança e audiência? Terra FM. Para de dizer que eu te traí. Meu coração não te pertence mais. Não pode implorar, no cu não vai entrar. Beber pra esquecer, só lembrar de nós. Vai dando play nos áudios pra ouvir. Refletiu? Terra. Qual é a rádio que você ouve mesmo? Horas e 36 minutos, vamos agora ao nosso quarto bloco aqui no nosso Gazeta Mil Esportes, na sua TV Gazeta, canal 38.1. Agora a gente vai falar um pouquinho de futebol amador, vamos falar um pouquinho das categorias de base, mas Milton Bueno, eu quero já começar esse nosso quarto bloco homenageando a campanha
perfeita que fez o futsal Down, onde o Brasil foi bicampeão mundial. Olha aí as fotos aí, que coisa linda, ó. Gente, é emocionante ver esse tipo de foto, né, Milton? A manchete do Brasil todo hoje foi esse bicampeonato da seleção brasileira de Down, né? Que a gente são especiais e estão tornando cada vez normais, né? São especiais, mas são normais para nós. Nós temos que conviver realmente. Então eles fazem parte, né, jogando normalmente. Foi campanha fabulosa, né? Inclusive com 54 gols no campeonato, né? Eles foram campeão, a vibração deles aí, isso para nós é importantíssimo. Parabéns à Federação de Futebol de Salão Brasil, futsal brasileiro, né? Nós temos aqui em Goiânia também, então é muito bom através do Murilo, né, da Polícia Federal, que é o presidente da Federação Futsal Goiana. Então parabéns a todos vocês, nos enche de orgulho. Eu tenho uma filha que trabalha nessa linha aí de terapeuta ocupacional e a gente fica feliz, como eles são felizes com a gente. Bacana mesmo, né, gente? O contato com essas pessoas, ele faz com que a gente repense muita coisa na nossa vida. Como né? Nós temos aí um jogador famosíssimo brasileiro que tem que é o Romário, né? Exato. E cuida, ele tem um amor pelo garoto dele, pela menina, né? Uma menina. Então, realmente, a gente fica satisfeito com isso. Tá. Ô Milton, vamos falar um pouquinho agora das categorias de base? Vamos. Sub-15, sub-17, sub-20. Eu sempre falo e não me canso de repetir. O Milton Bueno é uma das pessoas mais preocupadas com essas categorias. Tanto é que ele, sempre quando pode, está acompanhando essa garotada aí de 15 anos, 17 anos, de 20 anos de idade, e está descobrindo novos valores, né, Milton? E como está? As escolinhas hoje é uma importância muito grande. Nós que tivemos aí, eu tenho um legado da Copa 1000 Esportes, que era jogadores de 7 a 13 anos, até 15 anos. Nós tivemos aí mais de 3.000 alunos disputando, que não federados, que a federação inclusive fazia e assumia, como revelou jogadores. Nós temos o Arthur, que está aí no mundo, que foi da seleção brasileira, que saiu aqui das escolinhas. Então a gente fica satisfeito. Fernandão, né, que saiu daqui do Brasil, o próprio Fernando do Vila Nova, que está ainda em evidência. Então são jogadores que está marcado. Dudu, né, que saiu aqui da Ovel, das categorias de base. O Lucas, né, também que saiu daqui. Então, quer dizer, a gente tem muitos goianos, né? O próprio Eric, né, que estava aí do Goiás do ano atrasado. O Bruno Henrique saiu lá de Itumbiara, né, do Amador, das categorias também de base. Então a gente fica satisfeito com isso, porque é uma maneira de realmente do clube ganhar dinheiro e levar para outros centros os jogadores nossos. Tá, e a gente tem então matérias justamente do sub-15, sub-17, sub-20 com Paulo Santana. Vamos começar então com o sub-15. Agora vamos trazer as notícias e as informações do Campeonato Goiano Sub-15 de 2022. O Campeonato Goiano Sub-15 é dividido em dois grupos, um grupo com 9 clubes e outro grupo com 10 clubes. Neste ano de 2022, os grupos são formados da seguinte maneira. No grupo A temos Goiás, Atlético Goianiense, Abadiânia, Ovel, Anapolina, Esportivo Real, Goiatuba, Jataiense e Flu Goiânia. Já no grupo B temos Vila Nova, Aparecidense, Império Pires do Rio, Trindade, Bela Vista, Aragoiânia, Independente, Independência, Campinas e São Miguel. E até o momento, a classificação dos grupos dessa competição está da seguinte forma. No grupo A, o Goiás é líder com 17 pontos, seguido de perto pelo Atlético Goianiense com 16 pontos. A Abadiânia vem em terceira colocação com 13 pontos, seguida pela Ovel na quarta colocação com 9 pontos. Em quinto lugar temos a Anapolina com 7 pontos. Em sexto lugar temos o Desportivo Real com 6 pontos. Na sétima colocação temos o Goiatuba com 3 pontos. Na oitava colocação temos a Jataiense com 1 ponto e na nona colocação temos o Flu Goiânia com nenhum ponto conquistado. No grupo B, a classificação está da seguinte forma. O Vila Nova é líder com 16 pontos, seguido pela Aparecidense com 13 pontos e pelo Império Pires do Rio também com 13 pontos. O Trindade é o quarto colocado com 12 pontos, seguido pelo Bela Vista com 11 pontos. Aragoiana está em sexto colocado com 10 pontos. Na sétima posição temos o Independente com 5 pontos e o Independência também com 5 pontos. Na nona posição temos o Campinas com 3 pontos, seguido de perto pelo São Miguel, décimo colocado também com 3 pontos. Até o momento os artilheiros da competição são
João Pedro do Vila Nova com 10 gols, seguido por Pedro Diniz do Aragoiânia com 5 gols. E essas foram as informações da semana do Campeonato Goiano Sub-15. Voltaremos semana que vem para trazer a nova classificação e também mais notícias sobre essa competição. Voltamos agora ao vivo nos estúdios da Gazeta Mil Esportes. Milton Bueno, você viu aí até a classificação, né, do Campeonato Goiano Sub-15. Interessante, um grupo tem 10 e outro grupo tem 9. O grupo A, que tem o Goiás e o Atlético, tem 9 equipes. O grupo B, que tem o Vila Nova, tem 10 equipes. É porque o Cerrado, no último último dia do Congresso, infelizmente ele pediu para sair porque determinada quantidade de jogadores, que nessa fase selecionar não é fácil, né? Por incrível que pareça. E para não fazer feio, ele pediu para sair, que aí não cabe mais nem a punição, né? Porque se tiver saído da tabela e sair, aí tem punição de 1 ano, né? E fica suspenso. Mas, de qualquer maneira, são 19 times, e você viu dos 19 times, a quantidade de cidades participando. Muito bom. Inclusive a sua lá, né? Pires do Rio. É a cidade do meu pai, né? E tem a outra também. Do meu tio Hugo Sérgio. E tem Trindade também, né? Só que é no Sub-17, né? Aqui é Sub-15. Pois é. Mas e o Trindade está bem, tá está em 4º lugar, com 12 pontos. Pois é, então a gente fica satisfeito com isso, porque nada, esse legado das categorias de base, o 13 também, que tem antes do 15, também tem um campeonato, e o 15, que é para mim, e o 17, que é a coqueluche para mim da categoria de base, porque 17 anos, daqui não vamos falar, mas é o que determina quando o jogador vai ser jogador. Né? E já pode ir para o profissional já, muitos aparecem. O PH vai para o profissional, às vezes, direto. O PH é quem? Os que tem mais... Já nasceu para jogar bola. Ah, tá. São craques. Ótimo. Né? Ótimo. O PHD, para melhor dizer. Né? Então, realmente é isso aí. Agora, o 15 aí, olha que quantidade boa, né? São 10... 19 equipes, classifica 8, 4 de cada coisa e realmente vai aí se enfrentar no mata-mata. Então, muito bom o Sub-15. Os destaques aqui no grupo A, nós temos o Goiás com 17 pontos. A formação do Goiás, né? O Atlético com 16. Pois é, o Atlético é a surpresa porque não tem escolinha. E o Goiás tem escolinha onde faz a captação de vários jogadores. Olha aqui, no grupo B tem o Vila Nova com 16 pontos, a Aparecidense com 13 e o Império Pires do Rio com 13. Sua terra lá. Minha terra. Abraço aos terra meninos do meu pai. Gente, vamos passar agora, então, bacana. Sub-15, legal. Tá ótimo, é isso. Vamos para a sua coqueluche, então, que é o Sub-17? Vamos lá, Matheus, Sub-17, então. Agora vamos trazer as informações e as notícias do Campeonato Goiano Sub-17. O Goianão Sub-17 conta com 12 equipes. Entre elas estão Aparecidense, Atlético Goianiense, Aragoiânia, Canedense, Flu Goiânia, Goiás, Hidrolandense, Itumbiara, Itaberaí, Independente de Rio Verde, Trindade e Vila Nova. A competição será disputada em turno único, com todos contra todos, tendo os 8 melhores colocados se enfrentando. O primeiro pega o 8º colocado, o segundo enfrenta o 7º colocado, o terceiro enfrenta o 6º colocado e o quarto pega o 5º colocado. O torneio se iniciou no dia 2 de abril e a final está prevista para o dia 29 de junho. O campeão da categoria irá conquistar a vaga para a Copa do Brasil da categoria na próxima temporada. O último campeão dessa competição foi o Goiás Esporte Clube. E já na primeira rodada do Campeonato Goiano Sub-17, Atlético Goianiense e Vila Nova começaram o campeonato com goleada. O Dragão fez 7-1 na Aparecidense, no estádio Jorge José de Oliveira. Já o Tigre bateu em Itumbiara por 5-0, no CT Vilanovense. Fechando a primeira rodada do torneio, o Goiás, atuando em casa, ficou no 0-0 com Trindade. Agora vamos falar os resultados por completo da primeira rodada do Campeonato Goiano Sub-17. Atlético Goianiense bateu a Aparecidense por 7-1, o Goiás empatou com o Trindade por 0-0, Flu Goiânia empatou com Itaberaí por 3-3, Aragoiânia venceu o Canedense em 4-1, Hidrolandense venceu o Independente por 5-3 e o Vila Nova goleou o Itumbiara por 5-0. E essas foram as informações sobre a primeira rodada do Campeonato Goiano Sub-17. Voltaremos semana que vem para trazer mais informações sobre essa competição. Voltamos agora ao vivo, nos estúdios da Gazeta Mil Esportes.
Ok, beleza. O Paulo Santana aí trazendo tudo sobre o Campeonato Goiano Sub-17, primeira divisão. Detalhe, tem a segunda divisão também, Tem né, a segunda divisão. Olha o tanto que é importante a categoria 17 e 20. Tantos clubes, e para dar motivação, nós fizemos 12 clubes na primeira divisão, né? Desce 2 e sobe 2, né? E a segunda divisão é liberada, o tanto que der. Para quê? Segunda divisão você está em formação. Às vezes você não vai ter oportunidade, às vezes leva de 10, de 12, 15 da primeira. Então você vai fazer a segunda, você tem mérito, então você sobe. Você é campeão em vice, você vai subir. E desce os outros para coisa. Então valoriza demais a categoria, Ricardo. Você não sabe o tanto que isso é importante. Então nós temos 24 times disputando, no mínimo, né, a primeira e a segunda divisão. Às vezes a segunda divisão dá até mais. Porque são oportunidades que existem. Existe muita escolinha que quer entrar, muitas cidades que têm os meninos que precisam disputar federado. Então é uma oportunidade grande. E é a única do Brasil que tem primeira e segunda divisão em categoria. Graças a eu, Roberto Sampaio, o presidente André Pito, o Ronei, nós achamos por bem, já tem 5 anos, e deu certo. Então é muito bom. Então nós vimos aí, né, desses 12 classifica 8, dos 8 de mata-mata até sair o campeão. E o campeão disputa a Copa Brasil. Sub-17. Ah, que bacana. Tem valorização. É impressionante. Nós já falamos aqui da Sub-15, Sub-17, daqui a pouco nós vamos falar da Sub-20. Sub-20, Interessante. Vamos fazer um cálculo aqui rapidinho. Quantos garotos estão participando, estão jogando, que vocês da Federação Goiana de Futebol estão tirando esses garotos de um caminho errado e colocando-os no caminho do esporte? A gente faz um cálculo aqui, cerca de 2 mil meninos, 2 mil garotos estão participando, ou mais. Né? Nós temos um cálculo lá de que está escrito na federação 3 mil. 3 mil meninos? 3 mil meninos, em todas as categorias. Né? Do base tem o feminino também, 17, 15, 17 e 20, tem o de 20 nas categorias de base. Né? Então, e esses meninos que estão aí no sub-20, sub-17, também, porque exige 7 jogadores a menos de 23 anos. Então há oportunidade desses times do sub-20, às vezes estoura com 21, 22, não tem aonde ir, não tem oportunidade. Eles vão disputar as categorias segunda e terceira da divisão profissional. Então, muito bom. Então, realmente, né, e tudo organizado, nós não temos problema, né, tem exigência dos protocolos, tudo normalmente. Do futebol, categorias de base hoje é uma maravilha em todos os sentidos. E tem que elogiar mesmo. Trio de arbitragem, tudo direitinho. Tudo entendeu? bonitinho. Tudo direitinho. Exigência não é exigência, mas por questão de coisa, tem ambulância, tem médico, tem tudo. Tá, entendeu? O prazer que um menino desse, lá de Tumbiara, sente, né, ao participar de uma partida oficial, né, oficial de um campeonato oficial de uma Federação Goiana de Futebol, né? Eu lembro, inclusive, para você ter uma ideia, todas as vezes que eu vou entregar troféus e medalhas, eu faço questão de dizer que vocês estão sendo campeão. Pode não ser um jogador de seleção amanhã, mas sai sempre 1 ou 2 para seleções brasileiras. Mas tem uma grande vantagem. Nós evitamos o que você acabou de falar, né, no caminho errado, e ele pode ter uma profissão. Né? Ele pode ser um engenheiro, pode ser um pedreiro, pode ser um técnico. Hoje o técnico e com qualificação ganha muitas vezes do que aquele que às vezes vai formar para medicina. Nem todos precisam ser médico, nem todos precisam ser engenheiro, mas pode ter outra profissão qualificada. É a Federação Goiana de Futebol formando homens. Homens. Esse é o cidadão. Ok. Vamos sub-20, né? 11 horas e 50 minutos. Vamos agora, então, falamos do sub-15, do sub-17. Vamos falar agora do sub-20 com Paulo Santana. Agora vamos trazer as informações e as notícias do Campeonato Goiano Sub-20. Com exceção da partida entre Itaberaí e Vianópolis, a 4ª rodada do Goianão Sub-20 está completa. Na tarde desta última sexta-feira, Atlético Goianiense e Vila Nova empataram em 0-0, jogando no CT do Dragão, em Goiânia. O rubro-negro lidera a competição com 10 pontos, seguido por Goiás, ACEV e Vila Nova, todos com 8. A rodada totalizou até então 17 gols marcados em 5 jogos. Se no clássico entre Tigrão e Dragão não houve gols, as outras partidas compensaram bem essa ausência em balançar as redes. Destacando a vitória do Bela Vista, que em uma partida de 9 gols aplicou 7-2 no Independente do Rio Verde, jogando em casa no estádio Geraldo Felipe. Outro resultado elástico foi a goleada por 4-0 do ACEV contra o Trindade, no estádio Valdeir Cândido de Queiroz, em Guapó. Nos demais jogos, o Goiás venceu o Goiânia por 2-1, no CT Edmo Pinheiro.
e a Aparecidense venceu o Morrinhos em casa, no CT Buriti Sereno. Itaberaí e Vianópolis duelam no dia 3 de maio, às 3h30 da tarde, horário de Brasília, no CT Buriti Sereno, e completam a rodada. A classificação do campeonato está da seguinte forma: o rubro-negro lidera a competição com 10 pontos, seguido por Goiás, ACEV e Vila Nova, todos com 8. Bela Vista e Aparecidense aparecem com 7 pontos cada. Morrinhos com 6 pontos, Vianópolis e Itaberaí com 2 pontos cada um, Goiânia, Independente de Rio Verde e Trindade nas últimas posições, com 1 ponto cada. E essas foram as informações do Campeonato Goiano Sub-20. Voltaremos na semana que vem para trazer mais notícias sobre essa competição de base. Voltamos agora ao vivo, nos estúdios da Gazeta Mil Esportes. E no Campeonato Goiano, categoria Sub-20, nós temos como destaque Atlético, Goiás, ACEV e o Vila Nova, que está na 4ª posição. Esses 4 times, né, estão muito bem. E lembrando que esse Copa São Paulo, campeão e vice vai para a Copa São Paulo. Da Sub-20, né? Sub-20, né, que é em São Paulo. Campeão e vice, é direito. Agora, nós, nos últimos 8 anos, 10 anos, nós temos sempre a 3ª, a 4ª vaga sendo convidado, ou ranking, que já ficou de fora ali de campeão e vice, o Atlético, o Vila, aí foi convidado, porque, lógico, o Atlético está na primeira, o Goiás estava na primeira, né, e o Goiás tem um ranking dele que em categorias de base é muito bom. Então, quer dizer, já foi o Goiânia, vão longe, não. O Trindade foi 5 vezes seguida, né? Mostrou, ganhou, tirou o Flamengo numa primeira fase quem diria, né? E estava aqueles jogadores bons, Paquetá, Zé Carlos, né? Aqueles jogadores tudo bom, Vinícius, tudo aí o Trindade tirou. Um timaço aquele time do Trindade. O Trindade tem um jogador lá que chama Galeno, que foi vendido agora por 50 milhões de euros. Que está lá no futebol português. E vem uma porcentagem aí para o Trindade. Vem, tomara, né? Então, realmente é isso. Então, a Sub-20 é tudo isso, classifica 8, também mata-mata até ser o campeão e vice. Ok, beleza. Então, fizemos aí um resumo legal, Sub-15, Sub-17 e Sub-20 do Campeonato Goiano. E sempre em todos os programas, vamos trazer informações dessas categorias, né, Milton? É um objetivo nosso aqui. Já o 4º bloco vai ser exclusivo, não exclusivo, para a categoria de base e os jogos nacionais. Tá legal. Vamos virar a página aqui agora pouquinho, vamos mostrar, sabe o quê? A tabela do Campeonato Brasileiro da Série A, que tem jogos hoje. Tem lá a tabela, tem a classificação, né? Ali que a gente está vendo nesse exato momento. Deixa eu até mostrar aqui, Campeonato Brasileiro da Série A. Ontem nós tivemos Goiás 1, Palmeiras 1, América Mineiro 4, Juventude 1, Corinthians 3, olha o Corinthians fazendo 3 gols no Avaí, Cuiabá 0, Fluminense 1. Esses foram jogos de ontem. No Campeonato Brasileiro da Série A, temos mais 6 jogos hoje. Santos e Coritiba, o jogo já começou, hein? Porque foi às 11 horas, começou às 11. Começou às 11. Primeiro tempo já deve ter ido. Flamengo e São Paulo, às 4 horas da tarde. Nós temos também Atlético Paranaense e Atlético Mineiro, às 18 horas. Olha o meu Atlético Mineiro aqui, ó. Internacional e Fortaleza também às 18 horas. Bragantino e Atlético Goianiense também às 18 horas. Ceará e Botafogo às 19 horas. Portanto, esta é a tabela, né, de hoje, 3ª rodada do Campeonato Brasileiro, né, Milton? Algum jogo em destaque aqui para você que não seja Bragantino e Atlético Goianiense? Não, eu acho que um dos jogos importantes para nós é o Bragantino e o Atlético sair com a vitória, porque se o Atlético ganhar esse jogo, já melhora e muito, né? Já fica, e não é fácil ganhar do Bragantino lá. Tá, e tem um jogo aqui que chama a atenção, hein? Flamengo e São Paulo. Aí sim, esse é o clássico que inclusive o São Paulo vem de uma derrota que é horrível, né? De 4 lá pelo Palmeiras. Vai querer fazer, enfim, segundo o Rogério, disse que foi 10 minutos, ele perdeu o jogo, já não tinha jeito de recuperar. Não tinha. Então agora vai tentar ganhar do Flamengo. Campeonato Brasileiro da Série A, que tem o Corinthians com 6 pontos, correto? Correto. O Fluminense com 4 pontos, o São Paulo com 3 pontos, o Coritiba com 3 pontos, o América Mineiro com 3 pontos, o Atlético Mineiro com 3 pontos. 3 pontos, é? Tem, o Ceará com 3 pontos também, o Cuiabá com 3 pontos, o Avaí com 3 pontos, Bragantino, Flamengo, Atlético Goianiense, Santos, Palmeiras, Juventude e Goiás com 1 ponto, e com 0 ponto estão Fortaleza,
Botafogo, você está vendo aí na nossa tabela, né? Internacional e Atlético Paranaense. 11 horas e 57 minutos. Vamos agora, como última informação, trazer aí um VT de grandes clubes do futebol brasileiro, lamentando, né, Milton Bueno? A morte do Rincon, né? Belíssimo jogador. Mandar um abraço. E ótima pessoa. Ótima sabia? pessoa, educadíssimo. Mandar um abraço para o Elson Ferreira, que está nos vendo do Jardim Nova Esperança, o Jolivan, Jolivan Lima, lá no centro, a Lenice, lá no Itaipu, e no Real Conquista. Um abraço a todos vocês, são ouvintes de cadeirinha, e o Marcelo também, Nunes, torcedor do Atlético e ex-jogador. Vamos então, esse VT, né, essa matéria aí de grandes clubes do futebol brasileiro fazendo essa homenagem a Fred Rincon. Uma bela troca de passes do ataque, o colombiano Fred Rincon marcou este golaço e o Palmeiras venceu o Ituano por 1-0. Girou, bateu, olha o gol! Ou você marcou e ficou olhando para cima. O que significa isso? É para ele também. Eu acho que é para ele, porque ele é que agora me está acompanhando, né? Lamentável, né? Perder um jogador, um acidente... 50 e poucos anos, né? Um acidente feio, ele bateu o carro, ele bateu no ônibus, né? Violenta, horrível. Milton Bueno, e o nosso programa hoje, como é que foi? Dá uma nota para o nosso programa. Olha... Hoje com produção, com coordenação, com o Matheus nos orientando. Nota 8, porque o do professor é 10. Vamos esperar os 10. Mas eu quero agradecer o Matheus, né, na parte de editoria, na técnica também, a produção de Joyce, né, Gabriela, e também a coordenação da Graciele Fraga, né, todos os nomes parecidos, a edição, a editoria da parte de repórter do Paulo Santana, e a apresentação excelente que engrandece qualquer programa, né, é um monstro, como dizem os grandes aí da crônica esportiva. Ricardo Lima, muito obrigado. Saúde, cuide, viu? Tô me cuidando. De agora para frente você tem que cuidar. E principalmente a razão de nós estarmos aqui todo domingo, que é você, telespectador. Você não sabe o prazer que eu tenho de trabalhar com você, viu, Milton Bueno? Meio-dia em ponto, a gente vai embora e domingo que vem, se Deus quiser, vamos estar aqui apresentando o Gazeta 1000 Esportes. Tchau, Brasil. Tchau, Goiás. Tchau, Goiânia. Tchau, amigos do futebol.